Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Olá, eu sou Celeste. Na reunião de família, meu pai não apenas me ignorou, ele se levantou na frente de 60 parentes e declarou que eu não era mais sua filha. Não porque eu tivesse cometido um crime, não porque eu tivesse machucado alguém, mas porque eu o tinha envergonhado aparecendo em um carro alugado barato, em vez de manter meu sucesso escondido como ele havia exigido. Ele olhou para mim do outro lado daquela mesa de piquenique no Willowbrook Park e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Eu não conheço essa pessoa. Ela claramente se perdeu. Mas o que ele não sabia era que seu próprio chefe estava sentado a 3 mesas de distância. E a história que ele tentou encerrar naquele dia estava apenas começando. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando. E se esta história te tocar, certifique-se de que está inscrito, porque amanhã reservei algo extra especial para você. Deixe-me pintar o quadro daquela tarde abafada de julho em Mill Haven, Texas. A reunião anual da família Brixton era uma tradição há 37 anos. Realizada todo o verão no mesmo pavilhão desgastado com vista para o Cedar Lake. As mesmas toalhas de mesa xadrez, as mesmas cadeiras dobráveis que apertavam suas pernas, a mesma receita de salada de batata que a tia Manurva insistia em fazer, mesmo que ninguém gostasse dela. Eu dirigi 8 horas de Chicago para estar lá, assim como fazia todos os anos desde que tinha 5 anos. Mas este ano foi diferente. Este ano, eu não era mais a estudante de pós-graduação lutando o que eles lembravam. Eu não era a garota que teve que pular o Natal em família porque não podia pagar a passagem de avião. Eu não era aquela sobre quem eles cochichavam durante os jantares de feriado. Pobre Celeste, ainda tentando se dar bem na cidade grande. 3 meses antes, eu havia sido nomeada CEO da Meridian Tech Solutions, uma das empresas de cibersegurança de crescimento mais rápido no Centro-Oeste. Aos 28 anos, eu administrava uma empresa com 200 funcionários e contratos com clientes da Fortune 500. Eu passei de morar em um estúdio com um colchão no chão a fechar negócios de milhões. Mas meu pai, Marcus Brixton, não queria ouvir nada disso. Não faça um grande alarde sobre essas coisas do trabalho, ele me disse durante nossa última ligação. Você sabe como as pessoas são por aqui. Elas não gostam quando as pessoas se acham demais. Demais para minhas calças. É assim que ele chamava meu sucesso. Então, eu tentei manter as coisas discretas. Aluguei um sedã modesto em vez de dirigir meu Tesla. Usei um vestido simples de verão da Target em vez das roupas de grife que agora podia pagar. Eu até pratiquei minimizar minhas concórdias caso alguém perguntasse sobre meu trabalho. Eu trabalho em tecnologia, eu planejava dizer. Nada mais. Mas no momento em que saí daquele carro alugado, soube que algo estava errado. O coro usual de Celeste e abraços calorosos foi substituído por olhares estranhos e conversas sussurradas que paravam no segundo em que eu me aproximava. Minha prima Bel, que sempre foi minha maior aliada nessas coisas, me deu um sorriso apertado e disse: você chegou. Como se ela esperasse que eu não chegasse. Meu pai estava comandando a mesa principal do piquenique, contando histórias para a família sobre seu trabalho como capataz sênior na Blackstone Construction. Ele trabalhou lá por 15 anos, e era um trabalho honesto do qual ele se orgulhava. Mas quando ele me viu andando pela grama, seu rosto escureceu. Bem, veja quem decidiu nos honrar com sua presença. Ele anunciou, sua voz carregando aquele tom que eu lembrava da infância. Nossa pequena estrela de Chicago. Forcei um sorriso e me aproximei de sua mesa. Oi, pai. Que bom te ver também. É? Ele se levantou e notei como as conversas ao nosso redor haviam silenciado. Porque, pelo que ouvi, você tem dito às pessoas que é algum tipo de executiva de sucesso agora. Meu estômago afundou. Alguém tinha falado. Alguém tinha me procurado online ou visto os artigos de negócios. O jornal local em Mill Haven até publicou uma pequena matéria sobre uma garota local que se deu bem na cena tecnológica de Chicago após o anúncio da minha promoção. Pai, eu só. Só o quê? Só pensei que você voltaria aqui e se exibiria. Faria o resto de nós nos sentirmos pequenos.
Sua voz estava ficando mais alta agora, e eu podia sentir os olhares de todos os parentes sobre nós. O tio Jeremiah parou no meio de uma garfada de seu churrasco. A tia Cordelia estava apertando seu chá doce como se estivesse assistindo a um acidente de carro. Eu não estou tentando me exibir de nada, eu disse baixinho. Eu só queria ver a família. Família? Ele riu, mas não havia humor nisso. Você sabe o que a família faz, Celeste? A família não esquece de onde veio. A família não fica orgulhosa demais para visitar por 2 anos, e depois aparece agindo como se fosse melhor que todo mundo. A acusação atingiu como um tapa. Eu não visitava há 2 anos porque estava trabalhando 16 horas por dia construindo minha carreira, economizando cada centavo, provando meu valor em uma indústria dominada por homens onde cada erro era amplificado. Eu perdi reuniões de família porque não podia pagá-las. E agora que podia, estava sendo punida pelo meu sucesso. Eu nunca disse que era melhor que ninguém. Eu sussurrei. Você não precisou dizer. Ele gesticulou em direção à área de estacionamento onde meu carro alugado estava entre um mar de picapes e sedãs mais antigos, chegando aqui como se fosse dona do lugar. Ouvi falar desse título de emprego chique que você tem agora, CEO. Ele disse como se fosse uma palavra suja. Você acha que isso te torna especial? O silêncio ao nosso redor era ensurdecedor. Até as crianças pararam de brincar, sentindo a tensão irradiando dos adultos. Eu acho que isso me faz orgulhosa do trabalho que fiz, eu disse, encontrando minha voz. Eu pensei que você também poderia estar orgulhoso, foi quando ele disse, as palavras que se repetiriam em minha mente por meses depois. Orgulhosa? Eu estou envergonhada. Você esqueceu quem você é, de onde veio. Você se tornou tudo o que eu te criei para não ser. Ele olhou para nossos parentes, certificando-se de que tinha a atenção total deles. Eu não conheço essa pessoa que está aqui na minha frente. Ela claramente se perdeu. E até que ela a encontre novamente, eu não tenho uma filha. As palavras pairaram no ar de Júlio como fumaça. O filho de alguém começou a chorar à distância. Uma abelha zumbia preguiçosamente em torno da salada de batata abandonada. E eu fiquei ali, com 28 anos e bem-sucedida além dos meus sonhos de infância mais selvagens, sentindo como se tivesse 5 anos novamente e tivesse acabado de ser dito que não era boa o suficiente. Mas o que nenhum de nós sabia, o que meu pai não poderia ter sabido, era que a 3 mesas de distância, um homem distinto em seus 60 anos estava comendo calmamente seu brisket e ouvindo cada palavra. Um homem que havia sido apresentado a mim mais cedo como o chefe de marcos da empresa de construção, mas cuja identidade completa logo transformaria todo esse momento humilhante em algo mais. Seu nome era Harrison Blackstone, e ele estava prestes a mudar tudo. Preparar e narrar esta história nos levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Significa muito para nós. Agora, de volta à história. Eu sempre imaginei essa reunião de forma diferente. Crescendo, eu costumava contar os dias até o primeiro fim de semana de julho, quando empacotávamos a velha caminhonete Ford do papai e dirigíamos até o Willowbrook Park. Essas reuniões eram mágicas para mim quando criança. Jogos intermináveis de esconde-esconde entre os carvalhos, nadando no Cedar Lake até nossos lábios ficarem azuis, e sentados ao redor da fogueira à noite, ouvindo o tio Jeremiah contar as mesmas histórias de fantasmas que nos aterrorizavam e nos encantavam todos os anos. Mas, acima de tudo, eu vivia por aqueles momentos em que meu pai me apresentava às pessoas. Esta é minha filha, Celeste, ele dizia, com o peito estufado de orgulho, a garota mais inteligente de Millhaven. Ela vai mudar o mundo um dia. Ele bagunçava meu cabelo e eu sorria para ele como se ele tivesse me dado o sol e a lua embrulhados em fita. Essas palavras se tornaram minha estrela guia. Ela vai mudar o mundo um dia. Eu as carreguei comigo através das feiras de ciências do ensino médio, onde eu era a única garota competindo. Através do ensino médio, quando os orientadores tentavam me direcionar para caminhos de carreira mais realistas. Através da faculdade, quando eu trabalhava em 3 empregos para pagar meu diploma de ciência da computação, porque o salário da construção do papai só dava para o básico, cada noite estudando, cada carta de rejeição de empresas de tecnologia, cada momento em que eu sentia vontade de desistir, eu ouvia sua voz dizendo aquelas palavras e eu seguia em frente. O plano sempre foi que eu me tornasse bem-sucedida
e voltasse para aquela reunião como prova viva de que crianças de pequenas cidades do Texas poderiam alcançar qualquer coisa. Eu imaginei o orgulho em seus olhos quando ele finalmente pudesse dizer: "Viu, eu te disse que ela mudaria o mundo." Eu o imaginei me apresentando a todas as mesas, me apresentando a primos de segundo grau e amigos da família, sua voz embargada de emoção enquanto falava sobre o quão longe sua filhinha havia chegado. Quando eu tinha 16 anos e ganhei a Feira Estadual de Ciências com meu projeto de cibersegurança, ele me levou até Austin para a cerimônia. Durante a viagem de 3 horas, conversamos sobre meus sonhos de abrir minha própria empresa de tecnologia um dia. "Você sabe o que eu amo em você, Celeste?" Ele disse, uma mão no volante, a outra estendendo-se para apertar meu ombro. "Você não apenas sonha, você faz planos. Você descobre como chegar lá." Naquela noite no quarto de hotel, ele me ajudou a praticar meu discurso de aceitação. Ele estava mais nervoso do que eu, ajeitando a gravata no espelho uma dúzia de vezes antes de sairmos para a cerimônia. Quando chamaram meu nome e eu atravessei aquele palco, eu podia ouvi-lo gritando da plateia mais alto do que qualquer um. Depois, no jantar de celebração, ele se inclinou sobre a mesa e disse algo que eu nunca esqueci. "Um dia, quando você estiver dirigindo sua própria empresa, serei o pai mais orgulhoso de todo o estado do Texas, talvez de todo o país." Essa promessa viveu em meu coração através de tudo o que veio depois. Através das redações para bolsas de estudo, onde escrevi sobre querer deixar meu pai orgulhoso. Através do programa árduo de ciência da computação na Texas A&M, onde eu era uma das apenas 12 mulheres em minha turma de formatura. Através dos primeiros anos em Chicago, quando eu vivia de macarrão instantâneo e determinação, subindo lentamente na escada corporativa em empresas de tecnologia que me viam como uma estranha. Cada promoção, cada projeto bem-sucedido, cada pequena vitória, eu as guardava como moedas em um pote, planejando o dia em que poderia despejá-las todas a seus pés e ouvi-lo dizer que estava orgulhoso. Quando a Meridian Tech Solutions me recrutou como sua chefe de cibersegurança, eu o liguei imediatamente. "Pai, você não vai acreditar", eu disse, praticamente vibrando de excitação. "Lembra daquela empresa que te falei? Aquela que está revolucionando a proteção de dados para pequenas empresas. Eles querem que eu lidere toda a divisão de segurança." Houve uma pausa antes que ele respondesse. Isso é muito bom, querida. Apenas lembre-se de não se envolver demais em todas essas coisas corporativas. Mantenha os pés no chão. Mantenha os pés no chão." Na época, eu pensei que ele estava apenas sendo protetor, me lembrando de permanecer humilde. Eu ignorei o leve frieza em sua voz e me concentrei no fato de que ele disse que eram boas notícias. 2 anos depois, quando o conselho me ofereceu a posição de CEO, eu estava tão animada que mal conseguia discar o número dele com as mãos firmes. "Pai, eu consegui", eu disse quando ele atendeu. "Eu sou a CEO mais jovem da história da empresa. Eu vou administrar toda a operação." Desta vez, a pausa foi mais longa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava monótona. "Bem, espero que você saiba no que está se metendo." Foi só isso. Sem parabéns, sem orgulho, sem menção à sua antiga promessa de ser o pai mais orgulhoso do Texas. Apenas um aviso embrulhado em decepção. Eu me disse que ele estava apenas preocupado com a pressão, a responsabilidade. Papai sempre foi um homem prático que acreditava em trabalho honesto e em manter suas expectativas razoáveis. Administrar uma grande empresa provavelmente parecia impossivelmente distante do mundo que ele entendia. Mas no fundo, eu ainda me apegava àquela imagem de infância de trazer meu sucesso para casa na reunião. Eu imaginei o momento em que finalmente poderia dizer a ele: "Veja, pai, eu mudei o mundo, como você sempre disse que eu faria." Eu tinha imaginado o rosto dele se iluminando ao perceber que todos aqueles anos incentivando meus sonhos haviam levado a algo real, algo significativo. Eu sonhava em ouvi-lo me apresentar à família, não como Celeste, que trabalha com computadores, mas como minha filha, a CEO. Eu até tinha praticado o que poderia dizer durante os tradicionais discursos de sábado à noite, quando os membros da família se levantavam para compartilhar novidades sobre suas vidas. Eu seria humilde, mas garantiria que todos entendessem que a garotinha de Mill Haven havia conquistado algo extraordinário.
Em vez disso, eu me encontrei parada naquele estacionamento no Willowbrook Park, vestindo um vestido de verão da Target e sentindo como se tivesse cometido algum pecado imperdoável por ter tido sucesso além das expectativas dele. A parte mais difícil, no entanto, não foi a humilhação pública. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. A parte mais difícil foi perceber que, em algum momento, sem que eu percebesse, o orgulho dele pelo meu potencial havia se transformado em ressentimento pelas minhas conquistas. O homem que um dia dirigiu 3 horas para me ver receber um prêmio da Feira de Ciências agora via meu sucesso como uma traição aos valores da nossa família. O pai que me ajudou a praticar discursos agora via minhas conquistas como prova de que eu havia esquecido de onde vim. Enquanto eu estava ali no calor de julho, observando-o virar as costas para mim e voltar para sua conversa com o tio Jeremiah, não pude deixar de me perguntar em que momento o sonho dele de eu mudar o mundo se tornou o pesadelo dele de eu abandoná-lo. No momento em que o papai me dispensou e virou as costas, algo dentro de mim rachou. Não quebrou, rachou, como gelo em um lago congelado. Quando o primeiro dia quente de primavera chegasse, eu podia ouvir o som, sentir a fratura se espalhando pelo meu peito enquanto eu estava ali na frente de 60 pares de olhos, todos observando para ver o que eu faria a seguir. Por um instante considerei ir embora. Voltar para aquele carro alugado, dirigir direto para o aeroporto e fingir que todo esse desastre nunca tinha acontecido. Mas minhas pernas não se moviam. Talvez fosse choque. Talvez fosse orgulho teimoso, mas me encontrei ainda ali parada enquanto a conversa lentamente recomeçava ao meu redor e a família começava a fingir que nada tinha acontecido. A prima Belle apareceu ao meu lado com um prato de papel carregado de brisket e salada de repolho. Vamos, ela disse baixinho, me guiando para um lugar vago em uma das mesas menores perto do lago. King, vamos sentar um pouco. Deixei que ela me guiasse até lá, grata por sua gentil intervenção. A mesa estava longe o suficiente do grupo principal para que pudéssemos conversar sem sermos ouvidas, mas eu ainda podia sentir o olhar ocasional de parentes que claramente estavam morrendo de vontade de discutir o que acabavam de testemunhar. Ele não quis dizer isso, Belle disse imediatamente, embora sua voz carecesse de convicção. Você sabe como o papai fica quando está se sentindo defensivo. Lembra quando o primo Jake voltou dos militares e o tio Marcos passou todo o reencontro fazendo piadas sobre soldados chiques porque ele se sentia mal por nunca ter servido? Eu olhei para a comida para a qual não tinha apetite. Isso não é a mesma coisa, Bri. Isso não é ele se sentindo defensivo. Isso é ele ter vergonha de mim. Isso não é verdade. Ele literalmente disse que não tem filha. As palavras tinham um gosto amargo saindo da minha boca na frente de toda a família. Como isso não é o que parece? Belle ficou em silêncio por um momento, mexendo a salada de batata em seu prato. Finalmente, ela suspirou. Houve comentários. Que tipo de comentários? Desde que aquele artigo saiu no Millhaven Gazette sobre sua promoção, você sabe como as pessoas são por aqui. Elas viram uma CEO em Chicago em cibersegurança e, de repente, todo mundo é um especialista em como o sucesso muda as pessoas. Ela olhou para a mesa principal onde o papai estava agora, em profunda conversa com seus irmãos. Algumas pessoas têm dito coisas sobre como você se tornou muito importante. Como você provavelmente olha para nós, pessoas de cidade pequena, agora. Meu garfo bateu no meu prato. Estou de volta há exatamente 30 minutos. Como eu poderia ter olhado para alguém de cima? Não é sobre o que você fez, Celeste. É sobre o que eles acham que o sucesso faz com as pessoas. E o papai? Ela parou, depois balançou a cabeça. O papai tem sido mais vocal sobre isso. A rachadura no meu peito se alargou. O que você quer dizer? No último Natal, quando você não pôde vir por causa daquela grande apresentação para o cliente, ele passou todo o jantar falando sobre como algumas pessoas ganham um pouco de dinheiro e esquecem de onde vieram. E então, em março, quando a tia Cordelia mencionou ter visto sua foto naquela revista de negócios, ele disse que o verdadeiro sucesso é medido pelo caráter, não pelas contas bancárias. Eu me senti doente. Enquanto eu estava me matando de trabalhar, perdendo reuniões de família, porque literalmente não podia pagar o tempo livre, ele estava envenenando o poço contra mim, transformando minha ausência em prova da minha suposta arrogância. Por que você não me contou? O que eu deveria ter dito? Ei, Celeste, seu pai tem falado mal do seu sucesso nos últimos 2 anos.
Eu continuei esperando que ele mudasse de ideia quando te visse novamente. Quando ele percebesse que você ainda é a mesma pessoa, mas eu não era a mesma pessoa, e nós dois sabíamos disso, o sucesso me mudou. Não das maneiras que o papai temia, mas de maneiras fundamentais. Eu fiquei mais ereta agora. Eu falava com autoridade. Eu aprendi a comandar. Salas cheias de executivos 2 vezes mais velhos que eu e negociar contratos que valiam mais dinheiro do que toda a minha cidade natal ganhava em 1 ano. Essas não eram mudanças ruins, mas eram visíveis. É por isso que todo mundo tem agido tão estranho desde que cheguei? Eu perguntei. Porque todos eles acham que me tornei uma espécie de snob. Não todo mundo, mas gente suficiente para que isso se tornasse a suposição geral. Bel estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Pelo que vale, eu acho que o papai está com ciúmes. Ciúmes de quê? Do fato de você ter saído. De você ter feito algo de si mesma além de tudo que ele jamais imaginou ser possível. Sabe, ele está na Blackstone Construction há 15 anos e nunca foi promovido além de capataz sênior, certo? E aqui você está dirigindo uma empresa inteira antes dos seus 30. A ironia era esmagadora. Tudo o que eu tinha conquistado, eu tinha feito para deixá-lo, orgulhoso. Cada noite tardia, cada sacrifício, cada momento de luta em direção ao sucesso, tudo tinha sido para que ele provasse que sua crença em mim não tinha sido equivocada. Para justificar cada dólar que ele gastou na minha educação, cada palavra de encorajamento que ele me deu quando criança, e em vez disso meu sucesso se tornou a cunha que nos separou, senhoras e senhores, a voz do tio Jeremiah ecoou pelo pavilhão. É hora de nossas tradicionais reconhecimentos de sábado à tarde. Todos, reúnam-se. Esta era a parte do reencontro que eu tanto antecipava quanto temia. Todos os anos, os membros da família se levantavam para compartilhar grandes novidades de vida. Novos empregos, formaturas, casamentos, bebês. Geralmente era uma das minhas partes favoritas, ouvir sobre os marcos de todos e celebrar juntos. Este ano, eu só queria desaparecer. Mas enquanto a família começava a se agrupar em torno do pavilhão principal, notei algo que fez meu sangue gelar. Papai estava conversando animadamente com um homem mais velho e distinto com quem fui apresentada mais cedo. Harrison algo, o chefe dele da empresa de construção. O homem acenava educadamente, mas sua atenção parecia desviar periodicamente na minha direção. Quem é aquele homem conversando com o papai? Eu perguntei a Bel. Ela seguiu meu olhar. Esse é Harrison Blackstone. Ele é dono da Blackstone Construction, o chefe do papai, um cara super legal, na verdade. Ele vem aos nossos reencontros há alguns anos, desde que a esposa dele faleceu. Papai o convidou pela primeira vez porque ele se sentiu mal que o Sr. Blackstone passaria o fim de semana sozinho. Blackstone. O nome fez algo cócegas no fundo da minha mente, mas eu não conseguia entender por que parecia familiar. Ele não é casado. Viúvo. A esposa dele morreu há cerca de 5 anos e eles nunca tiveram filhos. Papai diz que ele não tem mais família, então nós o adotamos. Ele sempre traz as melhores sobremesas. Aquele petit four chic da padaria Amdalas. Observei enquanto o papai gesticulava enfaticamente enquanto falava com o Sr. Blackstone. Seu rosto animado de uma forma que não tinha sido quando ele estava falando comigo. O que quer que ele estivesse dizendo, ele estava realmente vendendo com força. O que você acha que eles estão falando? Eu perguntei. Bel olhou novamente e sua expressão mudou ligeiramente. Sabendo como o papai é? Provavelmente você, e provavelmente não de uma forma boa. Meu estômago afundou o suficiente para que ele me humilhasse na frente da família. Agora ele estava aparentemente compartilhando sua decepção com seu empregador. Eu só podia imaginar o que ele estava dizendo. Como sua filha ingrata tinha se tornado muito importante. Como o sucesso tinha arruinado seu caráter. Como ele tinha vergonha do que eu me tornei. Vamos lá, tio Jeremiah chamou. Hora de compartilhar as boas notícias. Quem quer ir primeiro? O primo Dani levantou a mão para anunciar seu noivado. A tia Manurva compartilhou notícias sobre a aceitação de sua neta na escola de enfermagem. Um por um, os membros da família se levantaram para compartilhar suas celebrações, enquanto eu sentava à minha mesa periférica, sentindo-me mais isolada do que desde que me mudei para Chicago. Então ouvi a voz do papai cortar a multidão. Eu gostaria de dizer algo, ele anunciou, levantando-se perto da mesa principal.
Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Por favor, não, pensei desesperadamente. Por favor, não me humilhe novamente. Como a maioria de vocês sabe, fui abençoado por trabalhar para um dos melhores homens do Texas nos últimos 15 anos. Ele gesticulou em direção ao senhor Blackstone, que parecia um pouco desconfortável com a atenção. Harrison Blackstone tem sido mais do que um chefe. Ele tem sido um mentor e um amigo. E eu quero que todos aqui saibam que honra tem sido trabalhar para a Blackstone Construction. Alívio me inundou. Ele não estava falando de mim. Isso era apenas o papai sendo o papai, elogiando seu chefe na frente da família. Clássico Marcus Brixton, sempre garantindo que as pessoas soubessem que ele apreciava boa liderança. Mas então os olhos do papai encontraram os meus do outro lado do pavilhão, e algo frio passou por seu rosto. Harrison me ensinou muito sobre como é a verdadeira liderança, ele continuou, sua voz carregando claramente no ar de verão. Sobre a diferença entre pessoas que conquistam respeito através do caráter e pessoas que acham que títulos as tornam importantes, as palavras atingiram como um golpe físico. Mesmo quando ele não estava falando diretamente de mim, ele estava falando de mim. A mensagem era clara para todos os presentes. Seu chefe era um verdadeiro líder, ao contrário de sua filha que deixou o sucesso subir a cabeça. O senhor Blackstone se mexeu desconfortavelmente e murmurou algo para o papai. Mas eu estava muito longe para ouvir o que ele disse. O que quer que fosse, o papai acenou e encerrou seu discurso improvisado com alguns comentários genéricos sobre valores familiares e permanecer humilde. Enquanto aplausos ecoavam pela multidão, senti algo mudar dentro de mim. A rachadura que havia começado quando ele me dispensou estava se alargando em algo que parecia permanente. Este não era apenas um momento ruim ou um mal-entendido que poderia ser resolvido mais tarde. Este era meu pai trabalhando ativamente para me diminuir na frente de pessoas que importavam para ele. E pela primeira vez em minha vida, percebi que nenhuma quantidade de sucesso, nenhum nível de conquista seria suficiente para mudar sua opinião sobre o que eu me tornei. Depois que os anúncios do tio Jeremiah terminaram, a família começou a se dispersar de volta para suas conversas e atividades individuais. As crianças correram para o lago para uma sessão de natação improvisada, enquanto os adultos se acomodavam em suas rotinas habituais pós-refeição. Os homens se reunindo em torno de cadeiras dobráveis para debater rankings de futebol universitário, as mulheres organizando tarefas de limpeza e distribuição de sobremesas. Eu permaneci em minha mesa perto da água, mexendo na minha brisket intocada e tentando processar o que acabara de acontecer. O discurso do papai tinha sido uma aula magna de agressão passiva, conseguindo elogiar seu chefe enquanto simultaneamente me atacava novamente, sem nunca mencionar meu nome. A família entendeu a mensagem. No entanto, eu podia ver isso na maneira como as conversas silenciavam quando eu passava, na maneira cuidadosa como as pessoas evitavam fazer contato visual. "Você está bem?" perguntou Belle, voltando de ajudar na montagem da sobremesa. Ela colocou um prato de papel com uma fatia da famosa torta de pêssego da tia Cordélia, embora a comida fosse a última coisa em minha mente. "Estou bem", menti, observando um grupo de adolescentes mergulhar no lago, apenas tentando descobrir quando exatamente me tornei o vilão da família. "Você não é a vilã, Celeste. Papai está apenas sendo papai. Eu sei que você continua dizendo isso como se explicasse tudo. Bem, 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 bem." Empurrei meu prato para longe, desistindo de qualquer pretensão de comer. Mas este não é um comportamento normal de pai, Bri. Isso é outra coisa. Antes que ela pudesse responder, notei o senhor Blackstone se aproximando de nossa mesa. Ele caminhou com o passo medido de alguém acostumado a estar no comando, mas sua expressão era pensativa em vez de autoritária. De perto, pude ver que ele provavelmente tinha uns 60 e poucos anos, com cabelos prateados e olhos gentis por trás de óculos de aro de arame. "Com licença", ele disse educadamente, parando ao lado de nossa mesa. "Você é Celeste, não é? A filha de Marcos?" Meu estômago apertou,
esperando outra conversa constrangedora sobre como decepcionei meu pai. Sim, senhor. Nos encontramos mais cedo, quando cheguei. De fato, ele gesticulou para uma cadeira vazia. Você se importaria se eu me juntasse a vocês por um momento? Belly e eu trocamos olhares. Claro, eu disse, embora internamente eu estivesse me preparando para qualquer sermão que papai provavelmente lhe pedira para entregar. O Sr. Blackstone sentou-se na cadeira com um leve grunhido. Belo dia para um reencontro. Estive esperando por isso o mês todo. Sua família realmente sabe como organizar uma reunião. Eles sabem. Concordei cautelosamente, sem saber para onde essa conversa estava indo. Seu pai tem me falado sobre seu trabalho em Chicago. Indústria de tecnologia, é isso? Lá vem, pensei. A interrogatório educado projetado para confirmar quaisquer coisas negativas que papai estivesse dizendo sobre minha carreira. Sim, senhor. Trabalho em segurança cibernética. Segurança cibernética? Ele assentiu lentamente, como se estivesse considerando a palavra. Esse é um campo fascinante, cada vez mais importante a cada dia. Imagino que sim, especialmente para pequenas empresas que não podem arcar com os custos de recuperação de uma grande violação de dados. Eu me vi relaxando um pouco. Pelo menos ele parecia genuinamente interessado em vez de julgador. E você trabalha para uma empresa chamada Meridian, algo como Meridian Tech Solutions. Na verdade, sou a. Eu me contive antes de dizer CEO, lembrando da reação de papai a esse título em particular. Estou na liderança lá, as sobrancelhas do senhor. Blackstone se ergueram ligeiramente. Liderança? Isso é maravilhoso. Há quanto tempo você está com eles? Cerca de 4 anos no total. Comecei na divisão de segurança e subi na carreira. Olhei em direção ao pavilhão principal, onde papai estava em profunda conversa com o tio Jeremiah. Embora aparentemente algumas pessoas pensem que subir na escada corporativa significa que você perdeu o rumo, eles pensam? Algo em seu tom me fez olhar para ele com mais atenção. Havia uma intensidade em sua expressão que não estava lá momentos antes. E o que exatamente seu papel de liderança implica? Apesar do meu cansaço, me vi me abrindo. Talvez fosse o interesse genuíno em sua voz. Ou talvez eu apenas precisasse falar com alguém que não estivesse vendo meu sucesso como uma falha de caráter. Supervisiono nossos protocolos de segurança cibernética para empresas de médio porte. Somos especializados em empresas que são grandes demais para soluções básicas, mas pequenas demais para equipes de segurança de nível empresarial. É realmente sobre democratizar a proteção, garantindo que pequenas empresas não fiquem vulneráveis apenas porque não podem pagar orçamentos de segurança de $1 milhão. Isso parece um trabalho importante. Eu acho que sim. Evitamos algumas violações significativas que poderiam ter destruído negócios familiares. Há algo satisfatório em proteger os meios de subsistência das pessoas, sabe? O senhor. Blackstone ficou em silêncio por um momento, estudando-me com aqueles olhos pensativos. E essa posição de liderança? Qual é o seu título oficial? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu poderia mentir novamente, minimizar como eu estava fazendo a tarde toda, ou eu poderia assumir o que havia conquistado, independentemente de quão desconfortável isso tornasse outras pessoas. Eu sou a CEO, eu disse baixinho. Se eu esperava choque ou desaprovação, fiquei decepcionada. O Sr. Blackstone simplesmente assentiu como se eu tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. CEO, na sua idade, isso é uma grande conquista. Algumas pessoas parecem pensar que é um grande problema. Bem, ele disse, olhando para onde meu pai estava. Algumas pessoas têm perspectivas limitadas sobre como o sucesso deve ser. Bella estava incomumente quieta durante essa troca, mas agora ela falou. Sr. Blackstone, você conhece meu tio há muito tempo. Ele está sempre tão resistente a boas notícias? O Sr. Blackstone escolheu suas palavras com cuidado. Seu tio é um bom homem e um funcionário confiável, mas ele também é alguém que acredita muito que há um jeito certo e um jeito errado de viver a vida. Às vezes, isso pode dificultar para ele ver caminhos alternativos como igualmente válidos. Foi uma maneira diplomática de dizer que papai era de mente estreita, mas apreciei o tato. O fato é, eu disse, surpreendendo-me com minha honestidade, tudo o que conquistei. Fiz isso pensando que o deixaria orgulhoso. Cada promoção, cada sucesso,
Pensei que estava provando que a fé dele em mim não tinha sido mal colocada. E em vez disso, aparentemente provei que o sucesso corrompe as pessoas. E eu esqueci minhas raízes. Eu ri, mas não havia humor nisso. A ironia é que minhas raízes são exatamente o que me impulsionou a ter sucesso. Tudo o que ele me ensinou sobre trabalho duro e integridade é isso que me trouxe até aqui. O senhor Blackstone recostou-se em sua cadeira, sua expressão pensativa. Sabe, na minha experiência, pessoas que acusam os outros de esquecerem suas raízes são geralmente aquelas que nunca descobriram como crescer além delas. A observação atingiu mais fundo do que eu esperava. O que você quer dizer? Há uma diferença entre lembrar de onde você veio e ser aprisionado por isso. Seu pai vê seu sucesso como traição porque ele nunca se permitiu imaginar uma vida maior. Para ele, ficar pequeno parece ser humilde, mas não precisa ser assim. Claro que não. A verdadeira humildade não é diminuir a si mesmo, é usar suas vantagens para elevar os outros. Pelo que você me contou sobre seu trabalho, parece que é exatamente isso que você está fazendo. Senti lágrimas nos cantos dos meus olhos. Foi a primeira vez em todo o dia que alguém sugeriu que minha carreira poderia ser algo positivo, em vez de evidência de falha moral. A questão é, continuou o senhor, Blackstone, o que você vai fazer com essa situação? Você vai deixar o medo dele do seu sucesso definir como você se vê? Antes que eu pudesse responder, notei algo estranho acontecendo perto do pavilhão principal. Vários membros da família estavam olhando entre o Sr. Blackstone e eu com expressões que eu não conseguia decifrar. O tio Jeremiah estava dizendo algo urgente para papai, que continuava balançando a cabeça em desaprovação. Está tudo bem por ali? Perguntei. O Sr. Blackstone seguiu meu olhar e eu poderia jurar que vi um indício de sorriso em seu rosto. Ah, acho que tudo vai ficar bem. Ele se levantou da mesa, endireitando sua camisa polo. Celeste, foi um prazer genuíno conversar com você. Tenho a sensação de que nos veremos mais em breve. Nós veremos? Mas ele já estava se afastando, voltando para o grupo principal com aquele mesmo passo medido. Ao se aproximar do pavilhão, observei a expressão de papai mudar de uma conversa casual para algo que parecia quase pânico. O que foi isso? Perguntou Bell. Eu balancei a cabeça, ainda observando a cena se desenrolar. Não tenho ideia, mas algo me diz que este reencontro vai ficar muito mais interessante, enquanto o Sr. Blackstone se juntava ao grupo principal. Observei a linguagem corporal do meu pai se transformar em tempo real. A postura confiante que ele manteve ao fazer seu discurso sobre liderança real parecia murchar ligeiramente, substituída por algo que parecia suspeitosamente com nervosismo. O tio Jeremiah ainda sussurrava urgentemente em seu ouvido, gesticulando na minha direção. Mas papai continuava dispensando-o com movimentos cada vez mais agitados das mãos. Algo definitivamente está acontecendo, murmurou Bell, seguindo meu olhar. Olhe como todo mundo está ficando tenso. Ela estava certa. O que começou como as preocupações sussurradas do tio Jeremiah agora se espalhava pelo círculo adulto como ondulações na água. A tia Cordelia parou no meio de uma conversa com a tia Manurva para olhar abertamente para a nossa mesa. O primo Dani estava pegando seu telefone, digitando rapidamente com uma expressão de concentração. Talvez eu devesse ir embora, eu disse, levantando-me da mesa. Este dia inteiro tem sido um desastre do início ao fim. Não sei o que estava pensando em vir aqui. Não ouse. Belly agarrou meu pulso. Você tem todo o direito de estar aqui. Esta é sua família também, independentemente de como o papai está agindo. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, eu podia ver a dúvida rastejando em sua expressão. As conversas sussurradas estavam ficando mais animadas, e agora várias pessoas estavam olhando para seus telefones com expressões que variavam de confusão ao que parecia ser uma realização repentina. Foi quando me atingiu. Aquela familiaridade incômoda que eu senti quando Bell mencionou o nome do Sr. Blackstone pela primeira vez. Peguei meu próprio telefone e rapidamente procurei por Blackstone Construction Texas Owner. Os resultados fizeram meu sangue gelar. Harrison Blackstone não era apenas o dono de uma empresa de construção local.
Ele era o fundador e CEO da Blackstone Industries, um conglomerado multibilionário que começou com construção, mas agora incluía tudo, desde desenvolvimento imobiliário a investimentos em tecnologia. De acordo com a Forbes, ele era um dos homens mais ricos do Texas, com um patrimônio líquido pessoal que fazia meu próprio sucesso parecer trocado. E papai o apresentava apenas como seu chefe da empresa de construção. Meu Deus, eu sussurrei, mostrando a Belle os resultados da pesquisa em meu telefone. Seus olhos se arregalaram enquanto ela rolava pelos artigos. Santa Celeste, você percebe o que isso significa? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Esta é Harrison. Você se importaria de se afastar da multidão por um momento? Eu gostaria de falar com você em particular. Eu te encontro perto do velho carvalho, perto da área de estacionamento. Mostrei a mensagem para Belle, que ficou boquiaberta. Ele tem seu número. Eu não tenho ideia de como. Então me lembrei. Quando cheguei e papai estava apresentando as pessoas, troquei gentilezas com vários amigos da família. O Sr. Blackstone deve ter prestado mais atenção do que eu imaginava. A caminhada até o carvalho pareceu os 100 metros mais longos da minha vida. Atrás de mim, eu podia ouvir o reencontro continuando, mas havia uma corrente subterrânea de tensão que não existia uma hora antes. Várias pessoas agora estavam reunidas em torno de papai, e pelos fragmentos de conversa que captei, estava claro que alguém havia descoberto exatamente quem Harrison Blackstone realmente era. Ele estava esperando perto do carvalho maciço que ancorava a área de estacionamento desde que eu me lembrava, seus galhos espalhados fornecendo sombra abençoada do calor de julho. De perto, longe da multidão da família, ele parecia de alguma forma mais substancial, não apenas fisicamente, mas em termos de presença. Este era um homem acostumado a comandar salas cheias de pessoas poderosas. Obrigado por me encontrar, ele disse quando me aproximei. Imagino que você esteja se perguntando por que eu queria falar em particular. O pensamento tinha passado pela minha cabeça. Gesticulei para meu telefone, especialmente depois de procurar quem você realmente é. Ele riu. Sim, eu imaginei que sua família não tivesse compreendido totalmente o escopo dos meus interesses comerciais. Bom, seu pai tem me apresentado como seu chefe de construção há vários anos. Eu nunca me incomodei em corrigi-lo. Por que não? Porque Marcos é um bom capataz que faz um trabalho de qualidade. E eu aprendi que algumas pessoas ficam estranhas perto da riqueza. Elas se tornam obsequiosas ou hostis, e ambas as respostas tendem a envenenar as relações de trabalho. Tem sido refrescante ser tratado apenas como Harrison, o viúvo que faz boa companhia em reuniões de família. Acenei com a cabeça, entendendo mais do que queria admitir. Então, quando ele estava fazendo aquele discurso sobre liderança real e caráter acima de títulos, ele estava, sem saber, dando uma palestra a um dos líderes empresariais mais bem-sucedidos do estado sobre os perigos do sucesso subindo a cabeça das pessoas. Sim, a expressão do Sr. Blackstone era sombria. Foi esclarecedor. A ironia completa da situação me atingiu como uma força física. Enquanto meu pai estava diminuindo publicamente minhas conquistas e alertando sobre a influência corruptora do sucesso corporativo, ele estava fazendo isso na frente de alguém cujo sucesso corporativo ofuscava o meu em várias ordens de magnitude. Não é por isso que eu queria falar com você. Porém, ele continuou. Depois da nossa conversa na sua mesa, fiz alguns contatos. Tenho contatos em toda a indústria de tecnologia. A Meridian Tech Solutions tem uma reputação considerável. Acontece que seu trabalho com segurança cibernética para pequenas empresas tem sido revolucionário. Você evitou milhões em danos e provavelmente salvou dezenas de empresas da falência devido a violações de segurança. Senti o calor subir pelo meu pescoço. É apenas fazer o trabalho bem feito. Não, não é. Sua voz era firme. É liderança excepcional em um campo crítico. Os depoimentos de seus clientes parecem cartas de amor. CEOs de empresas do Centro-Oeste acreditam a você pessoalmente por salvar seus negócios. Como você conseguiu obter esse nível de detalhe na última hora? Ele sorriu. Quando você está nos negócios há tanto tempo quanto eu, você aprende a usar sua rede de forma eficiente. Fiquei particularmente interessado depois de ouvir como seu próprio pai estava tratando seu sucesso. As palavras pairaram entre nós como um desafio. E o que você achou disso? Achei uma pena danada. Sua franqueza me surpreendeu. Também achei que revelou mais sobre o caráter dele do que sobre o seu.
Ele não é uma má pessoa. Me peguei defendendo-o apesar de tudo. Ele apenas trabalhou duro para sustentar nossa família, e acho que meu sucesso o faz sentir que o que ele conquistou não foi suficiente. Esse é exatamente o problema. Oh, Serna. Blackstone encostou-se na árvore de carvalho, sua expressão séria. O trabalho de um bom pai é criar filhos que superem suas próprias conquistas. O fato de você ter feito exatamente isso deveria ser o maior orgulho dele, não a sua maior vergonha. Mas em vez disso, ele vê isso como prova de que esqueci de onde vim. Você esqueceu? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Você esqueceu de onde veio? Você perdeu o contato com os valores que o moldaram? Pensei honestamente. Não. Se alguma coisa, meu sucesso reforçou esses valores. Todos os dias vejo o impacto do meu trabalho em famílias e proprietários de pequenas empresas que me lembram da minha própria família. Entrei na área de segurança cibernética especificamente porque queria proteger pessoas que não podiam se proteger. Então seu pai está errado. E mais importante, ele está desperdiçando uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? O senhor. Blackstone se endireitou, sua expressão mudando para o que eu suspeitava ser seu comportamento de sala de reunião. A Blackstone Industries tem procurado expandir seus investimentos em tecnologia, particularmente em segurança cibernética. Temos nos interessado especificamente por empresas que atendem ao mercado intermediário, exatamente o que a Meridian especializa. Meu coração começou a bater mais rápido. Você está dizendo que... Estou dizendo que seu pai passou a tarde dizendo a um dos maiores grupos de investimento do Texas como sua filha se perdeu, quando ele deveria estar me apresentando a um dos jovens executivos mais promissores do estado. A magnitude do que ele estava sugerindo me atingiu como um caminhão. A Blackstone Industries não era apenas bem-sucedida. Eles eram o tipo de investidor que poderia transformar uma empresa em crescimento em um grande player de mercado da noite para o dia. Mas essa não é a parte mais interessante, ele continuou, tirando o telefone. A parte mais interessante é o que aconteceu quando comecei a fazer essas ligações sobre você. Ele me mostrou a tela, que exibia o que parecia ser um tópico de e-mail. Acontece que vários dos meus contatos no espaço de investimento em tecnologia têm acompanhado o crescimento da Meridian por meses. Sua empresa já está em listas de observação de aquisição para 3 grandes empresas. Listas de observação de aquisição, empresas que eles estão considerando comprar ou com as quais fazer parceria. A Meridian Tech Solutions está sendo vista como uma das empresas de segurança cibernética mais inovadoras do Centro-Oeste. Sua liderança a transformou exatamente no tipo de empresa que atrai atenção séria de investimento. Fiquei olhando para o tópico de e-mail, tentando processar o que isso significava. Então, quando meu pai estava dando palestras a todos sobre como o sucesso corporativo corrompe as pessoas, ele estava inadvertidamente sabotando o que poderia ter sido a conexão de negócios mais importante de sua carreira, e possivelmente a oportunidade de investimento mais importante que encontrei este ano. A ironia era tão completa que era quase engraçado, quase. O que acontece agora? O Sr. Blackstone sorriu. E pela primeira vez desde que nossa conversa começou, não foi inteiramente gentil. Agora, voltamos para a sua reunião de família. E acho que é hora de todos entenderem exatamente com quem estão lidando, tanto em termos de quem eu realmente sou, quanto, mais importante, quem você realmente é. Ele começou a andar de volta para o pavilhão. Então, parou e olhou para mim. Celeste, mais uma pergunta. Você está pronta para parar de se desculpar pelo seu sucesso? Pensei na tarde que suportei, na desconsideração, na humilhação, na mensagem constante de que minhas conquistas eram de alguma forma vergonhosas. Então pensei nas empresas que protegi, nos empregos que salvei, nas famílias cujos meios de subsistência estavam seguros por causa do meu trabalho. Sim, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Acho que sim. Enquanto caminhávamos de volta para o pavilhão, pude ver que a reunião havia adquirido uma energia completamente diferente. O que havia sido uma conversa casual de família 30 minutos antes, agora parecia uma reunião de gerenciamento de crise. Meu pai estava no centro de um círculo fechado que incluía o tio Jeremiah, a tia Cordélia e vários outros parentes, todos falando em voz baixa, mas animada. A cada poucos segundos, alguém olhava para o Sr. Blackstone e para mim se aproximando,
e imediatamente desviava o olhar. O primo Danny ainda estava no celular, mas agora estava mostrando a tela para quem quisesse ver. Pelas expressões nos rostos das pessoas, eu podia adivinhar que ele havia encontrado os mesmos artigos da Forbes que eu. Parece que sua família está tendo algumas percepções. O Sr. Blackstone observou calmamente. Isso vai ser um desastre, murmurei, minha confiança anterior já vacilando. Meu pai vai ser humilhado na frente de todos. Talvez ele devesse ser. A franqueza de sua resposta me parou. Esse é o meu pai de quem você está falando. Sim, é. O mesmo pai que passou a tarde diminuindo publicamente as conquistas extraordinárias de sua filha, porque elas o deixavam desconfortável. A voz do Sr. Blackstone era calma, mas firme. Celeste, estou nos negócios há 40 anos. Já vi esse padrão inúmeras vezes. Pessoas que confundem suas próprias limitações com princípios morais. Seu pai não está protegendo os valores familiares. Ele está protegendo seu ego. Antes que eu pudesse responder, Belle se afastou do grupo principal e correu em nossa direção. Seu rosto estava corado e ela parecia ter passado os últimos 20 minutos em controle de danos. Celeste, graças a Deus você voltou. Precisamos conversar agora. Ela olhou nervosamente para o Sr. Blackstone. Ambos, na verdade. O que está acontecendo? O tio Marcos está perdendo a cabeça. Danny procurou o senhor Blackstone online e mostrou a todos o perfil da Forbes. Agora toda a família sabe que ele não é apenas o chefe da empresa de construção. E meu pai está surtando porque percebeu o que disse durante seu discurso sobre liderança e caráter. Olhei para o grupo principal, onde meu pai estava gesticulando loucamente enquanto o tio Jeremiah tentava acalmá-lo. Mesmo à distância, eu podia ver o pânico em sua postura. Mas essa não é a pior parte. Belle continuou. A tia Manurva ouviu sua conversa mais cedo sobre ser CEO, e agora todo mundo sabe disso também. Meu pai tem dito às pessoas por meses que você trabalha com computadores e que seu cargo provavelmente foi inflado. Agora, eles estão todos procurando a Meridian Tech Solutions e encontrando artigos sobre você em revistas de negócios. Meu estômago afundou. Artigos sobre mim. Sim. Aparentemente você foi destaque em várias publicações sobre jovens executivos e inovação em segurança cibernética. Há um da TechCrunch sobre estrelas em ascensão em proteção de dados que tem sua foto e tudo. O Sr. Blackstone parecia divertido. Eu disse a você que você tinha uma reputação considerável na indústria. Isso é um pesadelo, eu disse, observando a conversa cada vez mais agitada do meu pai com a família. Ele vai me odiar ainda mais agora. Na verdade, disse Belle, acho que ele está mais assustado do que com raiva. O tio Jeremiah continua tentando explicar que ele precisa se desculpar com o Sr. Blackstone, mas meu pai insiste que isso o faria parecer fraco. Fraco? As sobrancelhas do Sr. Blackstone se ergueram. Perspectiva interessante. Ele continua dizendo que estava apenas sendo honesto sobre seus valores, e se as pessoas não conseguem lidar com a honestidade, esse é o problema delas. Mas a tia Cordélia apontou que ele basicamente chamou a filosofia de vida inteira do chefe de corrupta. E agora ele está percebendo que seu emprego pode estar em risco. A ironia continuava a se acumular. O medo do meu pai de que meu sucesso ameaçasse seu senso de identidade o levou a ameaçar seu próprio sustento. O que exatamente ele disse quando descobriu sobre o Sr. Blackstone? Eu perguntei. Belle olhou nervosamente entre nós. Ele disse, e eu deveria saber. Ele nunca agiu como um playboy rico. Ele vem às nossas reuniões de família há anos como uma pessoa normal. Pessoa normal? O Sr. Blackstone repetiu pensativamente. Isso é realmente bastante revelador. Como assim? Sugere que seu pai associa riqueza à arrogância, o que explica sua reação ao seu sucesso. Em sua visão de mundo, pessoas bem-sucedidas devem agir como playboys. Então, quando não o fazem, isso confunde todo o seu quadro. Observei meu pai se afastar do grupo e começar a andar perto da borda do pavilhão. Sua postura confiante habitual havia completamente rachado, substituída por algo que parecia quase frenético. Há algo mais, Belle. Quando as pessoas começaram a procurar sua empresa online, elas encontraram coisas realmente impressionantes. Realmente impressionantes. A tia Cordélia encontrou um artigo sobre como a Meridian impediu um ataque cibernético que poderia ter fechado 3 hospitais. E Danny encontrou uma peça de revista de negócios sobre como seus protocolos de segurança salvaram um monte de fazendas familiares de algum tipo de ataque de ransomware. Aqueles foram apenas, não ouso dizer,
apenas fazendo o meu trabalho, o Sr. Blackstone interrompeu. Essas foram conquistas excepcionais que protegeram vidas e meios de subsistência. O sistema de segurança hospitalar que você projetou foi adotado por instalações médicas em 6 estados. Os olhos de Bell se arregalaram. 6 estados? Celeste? Por que você nunca nos contou sobre essas coisas? Porque meu pai deixou claro que ele não queria ouvir sobre minhas histórias de sucesso corporativo. Toda vez que eu tentava compartilhar algo de que me orgulhava, ele mudava de assunto ou comentava que eu estava me envolvendo demais no trabalho. Então, você parou de falar sobre suas conquistas. Parei de falar sobre qualquer coisa significativa. Nossas conversas se tornaram atualizações do tempo e como você está se sentindo, porque esses eram os únicos tópicos que não o deixavam desconfortável. O Sr. Blackstone balançou a cabeça. 40 anos nos negócios, e eu nunca entendi pais que punem seus filhos por superar as expectativas. É a coisa mais ilógica imaginável. Ele está vindo! Bell sussurrou urgentemente. Virei-me para ver meu pai andando em nossa direção com passos determinados. O maxilar cerrado na expressão que eu lembrava das palestras de infância. Atrás dele, toda a família estava assistindo como espectadores em uma partida de tênis. Harrison, ele disse ao se aproximar, sua voz artificialmente jovial. Espero que você e Celeste tenham tido uma boa conversa. Eu estava apenas dizendo a todos o quanto apreciamos você se juntar à nossa pequena reunião de família todos os anos. A alegria forçada era dolorosa de assistir. Este foi o pai em modo total de controle de danos, tentando suavizar o que ele agora percebeu ser um enorme erro profissional. Foi muito esclarecedor, respondeu o senhor. Blackstone calmamente. Sua filha é bastante notável. Oh, bem, sim, ela sempre foi ambiciosa. A palavra saiu como se ele estivesse descrevendo uma doença contagiosa. Às vezes, talvez um pouco ambiciosa demais para o próprio bem. Mas é assim que os jovens são hoje em dia, certo? A dispensa casual me atingiu como um tapa. Mesmo agora, mesmo sabendo quem o Sr. Blackstone realmente era, papai não conseguia se expressar orgulho genuíno de minhas conquistas. Na verdade, Marcos, disse o senhor, Blackstone, se eu estou mudando para algo mais autoritário, acho que ambiciosa é exatamente a palavra certa, mas talvez não da maneira que você quer dizer. O sorriso do papai vacilou ligeiramente. Oh. A ambição de sua filha a levou a construir sistemas de segurança que protegem hospitais, escolas e pequenas empresas em todo o país. Sua empresa evitou milhões de dólares em danos e provavelmente salvou várias empresas menores da falência devido a ataques cibernéticos. Isso é bom, disse o papai fracamente. Bom, a voz do Sr. Blackstone agora carregava um tom cortante. Marcos, sua filha está protegendo o sustento das pessoas. Ela está garantindo que empresas familiares, empresas como as de sua própria cidade natal, não percam tudo para criminosos cibernéticos. Se isso não está alinhado com os valores de sua família, não tenho certeza do que estaria. A cor estava sumindo do rosto do papai enquanto ele percebia que essa conversa não estava indo como ele esperava. Eu só quis dizer, bem, você sabe como é. O sucesso pode mudar as pessoas. Certamente, pode. O Sr. Blackstone concordou, certa. Mas no caso de Celeste, parece que a transformou exatamente no tipo de pessoa de que qualquer pai deveria se orgulhar. Papai olhou entre nós, claramente procurando uma maneira de redirecionar essa conversa para longe de seus erros anteriores. Harrison, espero que você não pense. Quero dizer, eu não estava criticando você mais cedo quando estava falando sobre liderança e caráter. Não estava? A pergunta simples pairou no ar como um desafio. A boca do papai abriu e fechou várias vezes antes que ele conseguisse responder. Eu estava falando sobre princípios gerais sobre permanecer com os pés no chão. Eu vejo. E, em sua opinião, a conquista profissional excepcional é incompatível com o fato de permanecer com os pés no chão. Isso não é o que porque se for esse o caso, Marcos, talvez precisemos discutir se esses princípios são compatíveis com seu emprego contínuo em minha empresa. As palavras caíram como um golpe físico. Papai realmente cambaleou um passo para trás, seu rosto ficando completamente branco. Sr. Blackstone, por favor. Eu não quis dizer o que você quis dizer, Marcos. É que você tem vergonha do sucesso de sua filha.
e você estava disposto a diminuir publicamente suas conquistas para se sentir melhor sobre suas próprias limitações. Toda a reunião de família havia ficado em silêncio. Até as crianças pararam de brincar, sentindo a tensão irradiando da conversa dos adultos. A voz do papai saiu como um sussurro. Por favor, não me demita. Demitir você? O senhor... Blackstone parecia genuinamente surpreso. Marcus, eu não vou demitir você. Você é um bom capataz que faz um trabalho de qualidade, mas vou deixar algo muito claro. Ele se aproximou do papai, sua voz ecoando claramente pelo pavilhão agora silencioso. Sua filha é uma das jovens executivas mais impressionantes que encontrei em décadas. Ela construiu algo extraordinário, mantendo-se fiel aos princípios que deveriam orgulhar qualquer pai. E se você não consegue ver isso, então você não está apenas falhando como pai. Você está falhando em reconhecer a excelência quando ela está bem na sua frente. O silêncio que se seguiu às palavras do Sr. Blackstone foi ensurdecedor. 60 pares de olhos estavam fixos em nosso pequeno grupo, e eu podia praticamente ouvir a respiração coletiva suspensa de toda a família Brixton. Papai ficou congelado, seu rosto alternando entre choque pálido e constrangimento corado, enquanto o tio Jeremiah dava um passo hesitante para a frente, como se estivesse considerando intervir. Além disso, continuou o senhor Blackstone, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a confrontos de sala de reuniões. Acho que é hora de todos aqui entenderem exatamente o que Celeste realizou. Ele tirou o celular e começou a rolar o que parecia ser uma apresentação preparada. Nas últimas horas, minha equipe de pesquisa compilou algumas informações sobre a Meridian Tech Solutions e sua liderança. Sua equipe de pesquisa? Papai conseguiu engasgar. Marcus, quando você administra uma empresa de investimentos multibilionária, você não toma decisões com base em conversas casuais. Você coleta dados. Ele ergueu o telefone para que os membros da família próximos pudessem ver a tela. Gostaria de saber o que descobri sobre a empresa de sua filha? Eu queria desaparecer no chão. Este era exatamente o tipo de atenção que eu estava tentando evitar o dia todo. Senhor Blackstone, você realmente não precisa. Ah, mas eu preciso. Ele se virou para se dirigir ao grupo maior, sua voz ecoando claramente pelo pavilhão. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a vocês alguém verdadeiramente notável. O primo Danny havia se aproximado sorrateiramente, seu próprio telefone pronto para gravar o que claramente estava prestes a se tornar uma lenda familiar. A tia Cordélia estava segurando o braço da tia Manurva, como se estivesse assistindo ao clímax de uma novela. Celeste Brixton é a CEO da Meridian Tech Solutions, uma empresa de cibersegurança especializada na proteção de pequenas e médias empresas contra ataques cibernéticos. Sob sua liderança, a empresa cresceu de 15 para mais de 200 funcionários em apenas 4 anos. Ele deslizou para a próxima tela. Mas, mais importante, sua empresa evitou cerca de US$57 milhões em danos de ataques cibernéticos. Eles protegeram mais de 300 pequenas empresas, incluindo 17 fazendas familiares, 23 consultórios médicos e 41 empresas de manufatura locais. Os números atingiram a multidão como bombas individuais. Eu podia ver membros da família tirando seus próprios telefones, procurando freneticamente por mais informações. No ano passado, continuou o Sr. Blackstone, os protocolos de segurança da Meridian impediram um ataque de ransomware que teria paralisado os sistemas de registro de pacientes de 3 hospitais rurais em Missouri. Se esse ataque tivesse sido bem-sucedido, esses hospitais teriam sido forçados a fechar temporariamente, deixando milhares de pessoas sem atendimento médico de emergência. Santo, alguém sussurrou do fundo da multidão. Eu tinha certeza de que era o primo Jake. Além disso, disse o Sr. Blackstone, aquecendo-se em seu tema, Celeste projetou pessoalmente a estrutura de segurança que está sendo usada por cooperativas agrícolas em todo o meio-oeste para proteger os agricultores de ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. Seu trabalho literalmente salvou fazendas familiares da falência. Eu podia ver o papai processando essa informação, sua expressão mudando de constrangimento defensivo para algo que parecia uma compreensão crescente. Mas o Sr. Blackstone não havia terminado. A taxa de retenção de clientes da empresa é de 97%, o que é praticamente inaudito no setor de tecnologia. E você sabe por que seus clientes são tão leais? Ele fez uma pausa dramática, deixando a pergunta pairar no ar de verão. Porque Celeste insiste que todo funcionário entenda que eles não estão apenas protegendo dados,
Eles estão protegendo o trabalho de vida das pessoas. Todo pequeno empresário que não perde tudo para criminosos cibernéticos. Toda família que não precisa declarar falência porque seus sistemas de computador foram comprometidos. Essa é a verdadeira medida do sucesso da Meridian. A multidão estava completamente cativada agora. Até os adolescentes haviam abandonado suas atividades no lago para se aglomerar nas bordas do pavilhão, sentindo que estavam testemunhando algo significativo. Mas aqui está o que eu acho mais impressionante. O Sr. Blackstone disse, seu tom se tornando mais pessoal. Apesar de construir uma das empresas de cibersegurança mais bem-sucedidas da região, apesar de ser destaque na Harvard Business Review como uma das jovens executivas mais promissoras a serem observadas, apesar de receber ofertas de grandes corporações que triplicariam seu salário, Celeste manteve os mesmos valores que moldaram sua infância em Millie Haven. Ele se virou para olhar diretamente para o papai. Sua empresa oferece preços escalonados para pequenas empresas familiares. Eles fornecem consultorias de segurança gratuitas para startups em dificuldades e Celeste orienta pessoalmente jovens mulheres que entram na indústria de tecnologia, particularmente aquelas de origens rurais que enfrentam os mesmos desafios que ela enfrentou. A informação estava atingindo o papai como uma série de golpes físicos. Eu podia vê-lo lutando para conciliar essa imagem de minha carreira com a narrativa que ele havia construído sobre o sucesso corporativo corrompendo os valores das pessoas. Agora, disse o Sr. Blackstone, sua voz assumindo um tom mais duro, gostaria de abordar algo que aconteceu hoje mais cedo. A multidão se moveu desconfortavelmente, sentindo uma confrontação se aproximando. Marcos, quando você fez seu discurso sobre a diferença entre liderança real e pessoas que acham que títulos os tornam importantes, você estava descrevendo sem saber o exato oposto da abordagem de sua filha para os negócios. Papai estremeceu visivelmente. Celeste não lidera através de títulos ou autoridade. Ela lidera através da competência e do cuidado genuíno pelas pessoas que seu trabalho protege. Seus funcionários não são apenas leais, eles são inspirados. Eu li depoimentos de sua equipe que fariam qualquer CEO invejar. Deslizou para outra tela e começou a ler. Citação: Celeste não apenas administra nossa empresa, ela acredita em nossa missão tão profundamente que se torna contagiosa. Trabalhar para ela não parece ter um chefe, parece fazer parte de algo importante. Outra citação: trabalhei para outras 3 empresas de tecnologia e nunca tive um CEO que soubesse o nome de todos os funcionários e realmente se importasse com seu desenvolvimento profissional. Celeste faz você querer ser melhor em seu trabalho porque você sabe que ela está contando com você para ajudar a proteger pessoas reais. Senti lágrimas nos meus olhos. Eu nunca tinha visto esses depoimentos específicos e ouvi-los lidos em voz alta na frente da minha família foi avassalador. Mais um, continuou o Sr. Blackstone. Citação: quando minha filha foi diagnosticada com leucemia, pensei que teria que escolher entre cuidar dela e manter meu emprego. Celeste reestruturou todo o meu cargo para que eu pudesse trabalhar remotamente e ainda contribuir significativamente para a nossa equipe. Isso não é apenas boa liderança, é decência humana no mais alto nível. O silêncio que se seguiu foi diferente de antes. Em vez de antecipação chocada, havia algo que parecia reverência. Até os pássaros parecem ter parado de cantar. Então, Marcos, disse o Sr. Blackstone baixinho, quando você sugere que o sucesso mudou sua filha, você está absolutamente certo. Mudou-a. Tornou-a mais compassiva, mais determinada a usar suas vantagens para ajudar os outros e mais comprometida com os valores com que você a criou. Papai estava olhando para o chão agora, seus ombros curvados sob o peso do que estava ouvindo. A questão é, continuou o Sr. Blackstone, o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar acreditando que a excelência é algo para se envergonhar? Ou você vai reconhecer que criou exatamente o tipo de filha de que qualquer pai deveria se orgulhar? Tio Jeremiah pigarreou hesitantemente. Marcos, talvez este seja um bom momento para... Para quê? A voz do papai era quase inaudível. Para admitir que eu estava completamente errado sobre tudo. Para admitir que você estava com medo, disse o Sr. Blackstone gentilmente. Com medo de que o sucesso de sua filha de alguma forma diminua seu próprio valor. Com medo de que se ela superar sua cidade natal, ela superará sua família.
Com medo de que a garotinha que costumava pensar que você mandava no mundo possa não precisar mais de você? A cabeça do papai se ergueu e eu pude ver lágrimas em seus olhos. Claro que tenho medo disso. Então você está perdendo o ponto completamente, disse o Sr. Blackstone. Olha ao seu redor, Marcos. Celeste dirigiu 8 horas para estar aqui hoje. Ela reduziu o tamanho do seu carro, das suas roupas e da sua presença inteira, porque achou que isso te deixaria mais confortável. Ela passou anos minimizando suas conquistas em conversas com você, porque via que elas te deixavam desconfortável. Ele gesticulou na minha direção. Esta não é uma filha que superou a família. Esta é uma filha que tem tentado desesperadamente permanecer pequena o suficiente para caber na caixa que vocês construíram para ela. A verdade dessas palavras me atingiu como uma força física. Era exatamente isso que eu vinha fazendo, me contorcendo em uma versão menor de quem eu realmente era, esperando que isso preservasse meu relacionamento com meu pai. Mas aqui está o que você precisa entender, disse o Sr. Blackstone, sua voz voltando a ficar firme. O sucesso de Celeste não é um acidente, e não é uma traição à sua criação. É o resultado direto de todos os valores que você incutiu nela quando criança. Sua ética de trabalho, sua integridade, seu compromisso em ajudar os outros. De onde você acha que isso veio? O pai estava chorando abertamente agora, assim como vários outros membros da família. O peso emocional do momento era quase insuportável. Portanto, a questão não é se o sucesso mudou sua filha, concluiu o Sr. Blackstone. A questão é se você é corajoso o suficiente para mudar sua definição do que o sucesso deveria parecer. O peso emocional das palavras do Sr. Blackstone se instalou sobre a reunião como um cobertor pesado. O pai ficou ali chorando abertamente. E pela primeira vez em anos, eu o vi não como a figura severa que desdenhava minhas conquistas, mas como o homem que costumava dirigir 3 horas para me ver receber um prêmio de feira de ciências. A transformação foi chocante e de partir o coração na mesma medida. Mas mesmo enquanto meu coração se partia por ele, perguntas borbulhavam em minha mente. Como as coisas ficaram tão distorcidas entre nós? Quando exatamente o orgulho dele e meu potencial se transformaram em medo do meu sucesso? E mais importante, o que estava acontecendo nos bastidores que eu nunca tinha entendido? A tia Cordélia quebrou o silêncio primeiro, avançando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos, querido, precisamos conversar sobre algumas coisas. O pai enxugou os olhos com as costas da mão, parecendo confuso. Que coisas? O tio Jeremiah trocou um olhar com a esposa. Depois suspirou pesadamente sobre o que vinha acontecendo nas reuniões de família, quando Celeste não estava presente, sobre as coisas que foram ditas. Do que você está falando? Perguntei, embora um sentimento doentio já estivesse crescendo em meu estômago. Belle se aproximou de mim, sua expressão preocupada. É disso que eu estava tentando dar a dica mais cedo, mas não sabia como dizer diretamente. Houve uma campanha, você poderia chamar assim. Uma campanha contra o seu sucesso, disse o tio Jeremiah sem rodeios, e não veio apenas do seu pai. O Sr. Blackstone, que vinha observando silenciosamente a dinâmica familiar, falou. Talvez isso fosse melhor discutido em particular. Não, eu disse firmemente. Passei anos suficientes sem entender o que realmente estava acontecendo. Se há coisas que preciso saber, quero ouvi-las agora, na frente de todos. A tia Cordélia respirou fundo. Celeste, você se lembra quando conseguiu aquela promoção para chefe de segurança há 2 anos, quando ligou para nos contar? Mas disse que não poderia ir ao Natal porque tinha que supervisionar um grande projeto de cliente? Claro, era a conta da Morrison Healthcare. Estávamos implementando segurança para 12 sistemas hospitalares e o prazo era crítico. Bem, depois que você ligou, sua prima Verônica começou a fazer comentários. Olhei ao redor da multidão até avistar Verônica, a filha da irmã do meu pai, parada perto do fundo com os braços cruzados. Ela sempre foi competitiva, mas eu nunca prestei muita atenção às suas observações sarcásticas ocasionais. Que tipo de comentários? Perguntei. Ela disse que você provavelmente estava mentindo sobre o projeto de trabalho, disse Belle baixinho. Que você tinha ficado boa demais para o Natal em família e estava apenas inventando desculpas. Ela disse que pessoas que são promovidas muito rápido geralmente precisam comprometer seus valores para chegar lá. A acusação atingiu como um tapa.
Ela disse que eu comprometi meus valores. Isso foi apenas o começo. O tio Jeremiah continuou. Em cada reunião de família depois disso, Verônica trazia artigos que encontrava sobre escândalos corporativos ou jovens executivos que foram pegos fazendo coisas antiéticas. Ela nunca mencionava você diretamente, mas fazia comentários como: "Você nunca sabe o que as pessoas estão dispostas a fazer para progredir hoje em dia. Senti a mão do Senhor." Blackstone tocar meu ombro brevemente, um gesto de apoio que eu desesperadamente precisava. Naquele momento, piorou depois da promoção de CEO, acrescentou a tia Manurva, sua voz mal audível. Verônica começou a pesquisar empresas de cibersegurança e encontrou alguns artigos sobre violações de dados e violações de privacidade. Ela os lia em voz alta durante o jantar, falando sobre como toda a indústria era construída sobre a exploração dos medos das pessoas. "E o pai acreditou nisso?" Perguntei, olhando para ele. O rosto do pai era uma máscara de vergonha. Ela parecia saber tanto sobre negócios. Ela tinha todos esses artigos e estatísticas. "E quando você parou de vir às reuniões, quando nossas ligações ficaram mais curtas e distantes, parecia que talvez ela estivesse certa." "Eu parei de vir porque estava trabalhando 18 horas por dia, construindo algo significativo." As palavras explodiram de mim. Eu não estava evitando a família. Eu estava tentando criar algo que te deixasse orgulhoso, mas não foi assim que pareceu para nós. Verônica finalmente falou do fundo da multidão. Sua voz era defensiva, mas não apologética. "Você desapareceu por meses de cada vez, depois apareceu falando sobre contratos de milhões de dólares e clientes da Fortune 500. Parecia que você tinha sido pego pela máquina corporativa." "A máquina corporativa?" Repeti, incrédula. "Eu estava protegendo pequenas empresas de cybercriminosos. Eu estava salvando fazendas familiares de ataques de ransomware. Como isso é ser pego por uma máquina? Nós não sabíamos disso", disse o pai baixinho. "Você nunca nos contou os detalhes do que estava fazendo. Você apenas dizia que estava ocupado com o trabalho. Porque toda vez que eu tentava compartilhar detalhes, você mudava de assunto ou fazia comentários sobre como eu estava me envolvendo demais na vida corporativa." A natureza circular do mal-entendido estava ficando clara, mas ainda havia algo que não se encaixava. "Verônica", disse o Sr. Blackstone, sua voz adquirindo um tom mais aguçado. "Estou curioso sobre sua pesquisa na indústria de Celeste. Esse nível de investigação detalhada em empresas de cibersegurança parece incomumente minucioso para uma conversa familiar casual." As bochechas de Verônica ficaram vermelhas. Eu só queria entender o que ela estava fazendo, realmente. Porque, na minha experiência, as pessoas não passam meses pesquisando a profissão de suas primas, a menos que tenham uma motivação específica. A multidão observava essa troca com fascínio, sentindo que algo importante estava sendo revelado. "Que tipo de motivação seria essa?" perguntei, embora estivesse começando a suspeitar da resposta. Ciúme", disse Bell sem rodeios. "Verônica tem ciúmes de você desde que éramos crianças." "Celeste, você se lembra quando ganhou a Feira Estadual de Ciências e ela passou o verão inteiro dizendo às pessoas que feiras de ciências eram apenas concursos de popularidade?" "Isso não é", Verônica começou a protestar. "Ou quando você conseguiu a bolsa integral para a Texas A&M e ela disse que você provavelmente teria dificuldades porque a inteligência de livros não se traduz em sucesso no mundo real." Eu estava começando a me lembrar de um padrão que eu havia deliberadamente ignorado por anos. Verônica sempre tinha um comentário, sempre tinha uma maneira de diminuir conquistas ou prever falhas futuras. "Mas isso é diferente", disse o tio Jeremiah sombriamente. "Isso não foi apenas ciúme casual, isso foi sistemático." "O que você quer dizer?" perguntou o pai. "Verônica, conte a eles sobre a pasta." A cor sumiu do rosto de Verônica. "Jeremiah, você prometeu." "Eu prometi que não te envergonharia se você parasse. Mas você não parou. Você passou 2 anos envenenando esta família contra o sucesso de Celeste. E hoje, seu tio quase destruiu seu relacionamento com sua filha por causa da sua campanha." "Que pasta?" perguntei, minha voz mortalmente quieta. O tio Jeremiah tirou o celular e percorreu suas fotos. "Mostre a eles, Verônica, ou eu mostrarei." Depois de um longo momento, Verônica relutantemente pegou sua bolsa e tirou uma pasta de manila grossa com artigos impressos e anotações manuscritas.
Ela estava construindo um caso contra você, explicou a tia Cordélia tristemente. Cada artigo negativo sobre a indústria de tecnologia, cada escândalo corporativo, cada história sobre jovens executivos que falharam ou foram pegos fazendo algo antiético, ela os colecionava há mais de 2 anos. Olhei para a pasta com horror. Você esteve ativamente trabalhando para virar minha família contra mim. Eu estava protegendo-os. Verônica explodiu. Você apareceu de Chicago com seu título de emprego chique e sua história de sucesso, e todos começaram a comparar seus filhos com você. Você sabe quantas vezes ouvi, por que você não pode ser mais como Celeste da minha própria mãe? Então, isso foi para garantir que eu não pudesse ser apresentado como exemplo. Isso foi para garantir que as pessoas entendessem que o sucesso corporativo tem um preço, que só porque alguém é promovido rapidamente, não significa que ainda é a mesma pessoa. O senhor Blackstone deu um passo à frente, sua expressão fria. Jovem senhora, você tem ideia do que fez? Você passou 2 anos minando sistematicamente uma das executivas mais éticas que já encontrei. Alguém cujo trabalho protegeu milhares de pessoas e evitou milhões em danos. Eu não sabia. Você não queria saber. Ele a interrompeu. Você estava tão investida em destruir a reputação de Celeste que nunca se preocupou em aprender o que ela realmente faz. Você apenas selecionou histórias negativas sobre empresas completamente diferentes e as usou para envenenar a percepção de sua família sobre seu caráter. A extensão total do que estava acontecendo finalmente ficou clara. Não era apenas o desconforto do meu pai com meu sucesso. Foi uma campanha deliberada de alguém que havia armado suas inseguranças contra mim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei diretamente ao meu pai. Ele olhou para a pasta nas mãos de Verônica, depois de volta para mim. A dúvida começou há cerca de 2 anos. Depois de cada reunião de família, eu voltava para casa sentindo que talvez eu não soubesse quem você tinha se tornado. E você nunca pensou em me perguntar diretamente? Eu tinha medo da resposta. Ele sussurrou. Tinha medo de que você confirmasse que realmente tinha mudado, que a garotinha que costumava praticar discursos de feira de ciências comigo tinha ido embora para sempre. A tragédia de tudo isso era avassaladora. Enquanto eu construía algo extraordinário e permanecia fiel a todos os valores que ele me ensinou, ele havia sido convencido por outra pessoa ciúme de que eu tinha perdido completamente o rumo. Então, quando você me deserdou hoje, eu disse lentamente: você achou que estava protegendo a família de alguém que tinha sido corrompido pelo sucesso? O pai assentiu miseravelmente. Eu pensei que estava defendendo nossos valores com base em mentiras, disse o Sr. Blackstone secamente. Com base em uma campanha sistemática de uma prima ciumenta para destruir a reputação de Celeste. Olhei ao redor para minha família, para a vergonha no rosto do meu pai, a culpa nos olhos do tio Jeremiah, a desafio ainda cintilando na expressão de Verônica. A reunião para a qual eu dirigi 8 horas para comparecer se tornou um acerto de contas com 2 anos de engano e mal-entendido. Mas sob a dor e a raiva, algo mais estava crescendo. Um claro entendimento do que realmente estava acontecendo e, mais importante, do que precisava acontecer a seguir. A revelação sobre a campanha sistemática de Verônica pairava no ar como fumaça de um incêndio que finalmente havia sido extinto. Mas o dano já estava feito. Fiquei ali processando a magnitude do que estava acontecendo. 2 anos de assassinato de caráter cuidadosamente orquestrado que viraram meu próprio pai contra mim. A dor era profunda, mas sob ela, algo mais duro estava se cristalizando. Determinação. Preciso ver essa pasta, eu disse, estendendo a mão para Verônica. Ela a apertou contra o peito. É apenas pesquisa. Entregue. A voz do Sr. Blackstone carregava a autoridade inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido. Agora, relutantemente, Verônica me passou a pasta. Ao folhear o conteúdo, minha raiva se transformou em algo mais frio e focado. Artigos sobre Theranos, Enron, vários escândalos de empresas de tecnologia, todos cuidadosamente destacados e anotados. Mas mais condenatórias eram suas anotações manuscritas nas margens. Ouça isto, eu disse, lendo uma de suas anotações. Pergunte ao papai se Celeste mencionou algum desses problemas éticos em sua indústria. Aponte como jovens executivos são frequentemente promovidos por meio de networking em vez de mérito. Viro para outra página. Mencione o artigo sobre empresas de segurança cibernética que vendem medo para obter lucros.
Veja se Marcos começa a questionar as motivações de Celeste. A natureza metódica disso era de tirar o fôlego. Isso não era apenas ciúme, isso era guerra psicológica disfarçada de preocupação familiar. E continuei, minha voz ficando mais firme a cada revelação. Após o próximo jantar de família, envie a Marcos o artigo sobre CEOs de tecnologia que perdem o contato com suas raízes. Enfatize como a cultura corporativa muda os valores das pessoas. Papai parecia que ia vomitar. Verônica, como você pôde fazer isso? Eu estava protegendo nossa família, ela retrucou, mas sua voz carecia de convicção agora. O sucesso corporativo muda as pessoas. Olhe para ela. Ela mal vem mais. Ela não se relaciona conosco, pessoas comuns. Pare. Fechei a pasta e olhei diretamente para ela. Apenas pare com as desculpas. Isso não era sobre proteger ninguém. Isso era sobre garantir que, se você não pudesse ter sucesso, eu também não deveria ter permissão para ter. Isso não é exatamente isso. A voz do Sr. Blackstone era gelada. Eu já vi esse comportamento em ambientes corporativos. Chama-se sabotagem por manipulação de informações. Você alimentou Marcos com informações negativas, cuidadosamente selecionadas, sobre uma indústria sobre a qual você não sabia nada. Então sentou e observou isso envenenar o relacionamento dele com a filha. Respirei fundo, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Papai, preciso que você entenda algo. Cada decisão que tomei, cada promoção que ganhei, cada cliente que protegi, eu fiz isso, pensando nos valores que você me ensinou. Quando projetei sistemas de segurança para esses hospitais, pensei em famílias como a nossa que dependem de cuidados de saúde rurais. Quando protegi essas fazendas contra ataques cibernéticos, pensei em pessoas como o tio Jeremiah, que trabalham a terra a vida toda. Celeste, papai começou. Eu não terminei. Minha voz estava calma, mas firme. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é sobre dinheiro ou títulos. É sobre usar quaisquer vantagens que você tenha para ajudar outras pessoas. É exatamente isso que tenho feito. Mas em vez de aprender sobre meu trabalho real, você escolheu acreditar em alguém que estava ativamente trabalhando para me minar. A multidão estava completamente em silêncio agora, ouvindo cada palavra. Sabe qual é a pior parte? Tenho me editado por anos para tentar te deixar confortável. Tenho minimizado minhas concórias, evitado falar sobre meu trabalho, me feito menor e menor, esperando que, se eu permanecesse humilde o suficiente, você eventualmente se orgulharia de mim novamente. Tenho orgulho de você, disse papai desesperadamente. Não, você não tem. Ou você não tinha até o Sr. Blackstone te forçar a ver a verdade. Por 2 anos você se envergonhou de mim com base em mentiras. Alguém te alimentou e você nunca pensou em me perguntar diretamente sobre meu trabalho ou meus valores. Virei-me para me dirigir a toda a família. Quero que todos entendam algo. Eu não desapareci porque pensei que era melhor que vocês. Desapareci porque toda vez que voltava para casa, sentia que estava decepcionando as pessoas apenas por existir. Cada conquista foi tratada como prova de que eu estava perdendo o rumo. Cada sucesso foi visto como prova de que eu tinha esquecido de onde vim. Bella estava chorando abertamente agora. Sentimos muito, Celeste. Deveríamos ter sabido melhor. Alguns de vocês deveriam, concordei, olhando diretamente para o tio Jeremiah. Alguns de vocês sabiam exatamente o que estava acontecendo e escolheram deixar continuar em vez de confrontar diretamente. O tio Jeremiah estremeceu. Achei que ia passar. Achei que quando você e Marcos falassem, você pensou errado. E enquanto você esperava que passasse, meu relacionamento com meu pai estava sendo sistematicamente destruído. Tirei meu celular e comecei a rolar meus contatos. Mas é isso que vai acontecer agora. Cansei de me diminuir para me encaixar nas zonas de conforto dos outros. Cansei de pedir desculpas por ser bem-sucedida. E definitivamente cansei de permitir que membros da família sabotem meus relacionamentos por meio de campanhas deliberadas de desinformação. "O que você está fazendo?" perguntou papai, observando-me mexer no celular. "Estou ligando para minha assistente para agendar uma coletiva de imprensa para a próxima semana. A Meridian Tech Solutions planeja anunciar nossa expansão em iniciativas rurais de segurança cibernética. Estamos abrindo escritórios satélites em pequenas cidades do Texas para fornecer serviços de segurança acessíveis para empresas familiares, fazendas e provedores de saúde locais.
As sobrancelhas do Sr. Blackstone se ergueram com interesse. Essa é uma expansão ambiciosa. É algo que venho planejando há meses, mas hesitei em anunciar porque não queria que papai pensasse que eu estava sendo muito ambiciosa ou ficando muito grande para minhas calças. Olhei diretamente para ele, mas cansei de restringir minha visão para acomodar os medos dos outros. Celeste, espere. Papai deu um passo à frente. Não, papai. Você fez sua escolha hoje. Oh! Na frente de 60 membros da família, você escolheu acreditar nas mentiras de Verônica em vez do caráter de sua própria filha. Você escolheu proteger seu ego em vez de nosso relacionamento. E o mais doloroso, você escolheu me deserdar em vez de enfrentar a possibilidade de que você poderia ter errado. As palavras pairaram no ar como o veredicto de um juiz. Mas aqui está a diferença entre nós, continuei. Eu não vou te deserdar. Não vou deixar seu medo ou o ciúme de Verônica definirem quem eu sou ou limitarem o que posso realizar. Vou continuar construindo algo significativo, protegendo pessoas que precisam de proteção e usando meu sucesso para criar oportunidades para outros. Virei-me para o Sr. Blackstone. Harrison, você mencionou que a Blackstone Industries está procurando expandir seus investimentos em segurança cibernética. Gostaria de agendar uma reunião formal para discutir oportunidades de parceria. Ficarei encantado, respondeu ele, tirando o próprio celular. Minha assistente coordenará com a sua. E Sr. Blackstone? Olhei de volta para papai, depois para o Sr. Blackstone. Quando anunciarmos essa parceria, quero deixar claro que ela aconteceu apesar da falta de apoio das pessoas que deveriam ter acreditado em mim, não por causa disso. O rosto de papai se desfez. Por favor, não faça isso. Por favor, não nos exclua. Não estou excluindo ninguém, disse firmemente. Estou apenas cansada de esperar permissão para ter sucesso. Cansada de buscar aprovação de pessoas que já decidiram que não sou digna dela. Olhei ao redor para a família mais uma vez. Para a vergonha, a culpa, a percepção crescente do que eles permitiram que acontecesse. O convite está sempre aberto para qualquer um de vocês aprender sobre meu trabalho real, meus valores reais, meu caráter real. Mas cansei de tentar provar meu valor para pessoas que escolheram não me ver claramente. Peguei minha bolsa e comecei a andar em direção ao estacionamento. Atrás de mim pude ouvir papai chamando meu nome, o tio Jeremiah tentando mediar e o caos geral de uma família tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mas pela primeira vez em 2 anos, me senti eu mesma novamente. Não a versão diminuída que eu apresentava para deixar os outros confortáveis, mas a versão completa, bem-sucedida, ambiciosa e inequivocamente comprometida em fazer a diferença no mundo. O Sr. Blackstone entrou em passo ao meu lado quando cheguei ao estacionamento. Isso foi um belo espetáculo lá atrás. Não foi um espetáculo, respondi, destravando meu carro alugado. Foi uma honestidade há muito esperada. Bom, porque eu falei sério sobre essa parceria. A Blackstone Industries está procurando exatamente o tipo de expansão rural que você descreveu. Pausei com a mão na porta do carro. Você está falando sério? Completamente. Sua visão de democratizar a segurança cibernética para pequenas empresas se alinha perfeitamente com nossas iniciativas de desenvolvimento rural. Isso pode ser transformador para ambas as nossas empresas e para as comunidades que servimos. Olhei de volta para o pavilhão onde minha família ainda estava reunida em intensa discussão. Parte de mim sentiu tristeza pela forma como o dia se desenrolou, mas uma parte maior se sentiu libertada. Então vamos mudar o mundo, disse eu, entrando no carro. E vamos garantir que todos saibam que fizemos isso sem compromisso. 3 semanas depois, fiquei na reluzente sala de conferências da sede da Blackstone Industries, no centro de Dallas, olhando para o horizonte da cidade através de janelas do chão ao teto. O contraste com aquela tarde abafada no Willowbrook Park não poderia ter sido mais gritante. Aqui, eu não estava defendendo meu sucesso nem pedindo desculpas por minhas conquistas. Eu estava apresentando-as a uma sala cheia de executivos que entendiam seu valor. A iniciativa de segurança cibernética rural representa um investimento de US 15 milhões em infraestrutura nos próximos 18 meses, concluí, clicando no último slide da minha apresentação. Ao estabelecer escritórios satélites em 12 pequenas cidades do Texas,
Poderemos fornecer serviços de segurança de nível empresarial a preços que as empresas familiares podem realmente pagar. Harrison Blackstone assentiu com aprovação da cabeceira da mesa de conferências. Ao redor dele estavam outros 8 executivos da Blackstone Industries, todos os quais haviam feito anotações detalhadas durante minha apresentação de 1 hora. Perguntas? Perguntei, sentindo-me mais confiante do que em anos. Sarah Chen, a diretora de tecnologia da Blackstone, levantou a mão. Qual é o seu cronograma projetado para atingir o ponto de equilíbrio nos escritórios rurais? Estimativas conservadoras mostram lucratividade em 36 meses, mas acredito que veremos mais perto de 24. Empresas rurais são desesperadamente mal atendidas em segurança cibernética, então a demanda será imediata assim que os serviços estiverem disponíveis. E a equipe? Perguntou Michael Torres, o vice-presidente de operações. Contrataremos localmente sempre que possível. Depois forneceremos treinamento intensivo em nossa sede em Chicago. Parte da missão da iniciativa é criar empregos de alta tecnologia em áreas que normalmente veem seus jovens mais brilhantes partirem para as cidades. Harrison sorriu, como alguém que conhecemos fez. Exatamente. Mas agora essas mesmas pequenas cidades terão oportunidades de carreira em tecnologia que não exigem realocação para grandes áreas metropolitanas. As perguntas continuaram por mais 20 minutos, cobrindo tudo, desde infraestrutura técnica até estratégias de penetração de mercado. Quando terminamos, pude ver o entusiasmo em seus rostos. Isso não era apenas uma boa oportunidade de negócio. Era o tipo de iniciativa transformadora que poderia remodelar o desenvolvimento econômico rural. Celeste, disse Harrison, enquanto os outros executivos começavam a sair. Você poderia ficar um momento? Quando a sala de reuniões esvaziou, exceto por nós, ele caminhou até as janelas onde eu ainda estava parada. Como você se sente sobre tudo isso? Honestamente, incrível. Essa parceria nos permitirá ajudar milhares de pequenas empresas que, de outra forma, seriam presas fáceis para criminosos cibernéticos. Não foi isso que eu quis dizer. E você sabe disso, suspirei, entendendo sua verdadeira pergunta. Você está perguntando sobre minha família. Estou perguntando especificamente sobre seu pai. Você ouviu falar dele desde a reunião? A resposta era complicada. Nas 3 semanas desde que saí do Willowbrook Park, papai me ligou 17 vezes. Atendi exatamente 2 vezes, e ambas as conversas foram breves e insatisfatórias. Ele ligou várias vezes e continua querendo se desculpar sem realmente entender pelo que está se desculpando. Ele diz que sente muito por ter acreditado em Verônica, mas ele não percebeu que o verdadeiro problema não era apenas acreditar nela. Foi a disposição dele de pensar tão pouco do meu caráter em primeiro lugar. Harrison assentiu pensativo. Essa é uma distinção justa. Na última vez que conversamos, ele disse que tinha orgulho do que eu tinha conquistado, mas imediatamente acrescentou a preocupação se essa parceria não estaria avançando muito rápido. Até o orgulho dele vem com ressalvas. Algumas pessoas levam mais tempo para mudar seus padrões de pensamento fundamentais. Talvez, mas não posso continuar colocando minha vida em espera, esperando que ele resolva isso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Dei uma olhada e senti meu estômago apertar. Falando no diabo, murmurei. Seu pai? Tio Jeremiah? Aparentemente, o pai está no canteiro de obras hoje, e seu gerente de projeto acabou de informar a equipe sobre o anúncio da parceria com a Meridian que sairá esta tarde. Harrison parecia divertido. Imagino que isso esteja criando algumas dinâmicas de trabalho interessantes. Li o texto completo em voz alta. Seu pai acabou de saber da parceria com o supervisor dele. Ele está perguntando a todos se sabiam que você estava trabalhando com o Sr. Blackstone. Acha que esta pode ser a chance dele de consertar as coisas entre vocês dois. Pensei que você deveria saber. Como você se sente sobre isso? Antes que eu pudesse responder, a assistente de Harrison bateu na porta da sala de conferências. Senhor Blackstone, o senhor tem uma ligação na linha 3. Dizem que é urgente em relação ao anúncio da Meridian. Harrison atendeu o telefone. Aqui é Blackstone. Ele ouviu por um momento. Então, sua expressão mudou. Entendo. Quando isso aconteceu? Outra pausa. Transfira-o para a sala de conferências B. Estaremos lá em breve. Ele desligou e se virou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Celeste, seu pai está lá embaixo, em nosso saguão. Ele está pedindo para nos ver aos dois. Meu coração começou a acelerar. Ele veio para a sede da sua empresa. Aparentemente, ele deixou o canteiro de obras no momento em que soube da nossa parceria. Dirigiu direto para cá e disse à segurança que era uma emergência familiar.
Ah, meu Deus. É exatamente isso que eu temia. Ele vai tentar se inserir nos meus relacionamentos profissionais agora. Talvez. Ou talvez ele finalmente esteja pronto para ter a conversa que vocês dois precisam ter. Caminho para o outro lado da sala de conferências, minha mente acelerada. Harrison, não posso deixá-lo perturbar minha vida profissional da mesma forma que ele perturbou minha vida pessoal. Essa parceria é muito importante. Concordo plenamente. É por isso que acho que deveríamos ouvir o que ele tem a dizer. Se ele está aqui para causar problemas, lidaremos com isso diretamente. Se ele está aqui pelos motivos certos, saberemos disso também. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, foi uma mensagem do próprio papai. Por favor, 5 minutos. Sei que não mereço, mas preciso dizer algo que não pode esperar. Ele está me mandando mensagem agora. Harrison leu a mensagem por cima do meu ombro. 5 minutos em um ambiente controlado com minha presença. Se ele disser algo inapropriado, ele sairá imediatamente. Respirei fundo, pensando em tudo que levou a este momento. Os anos de me diminuir, a humilhação do reencontro, a revelação sobre a campanha de Verônica e agora esta parceria que representava tudo pelo que eu tinha trabalhado. Ok, mas Harrison, preciso que você entenda algo. O que quer que aconteça nesta reunião, não vou comprometer meus relacionamentos profissionais para gerenciar as necessidades emocionais dele. Essa dinâmica termina hoje, entendido. E Celeste, para que valha alguma coisa, acho que você está lidando com isso exatamente certo. Descemos de elevador para a sala de conferências B, um espaço menor e mais íntimo, geralmente usado para negociações sensíveis. Através das paredes de vidro, pude ver papai sentado à mesa, ainda vestindo suas roupas de construção e botas de segurança. Seu capacete estava sobre a mesa ao lado dele e suas mãos estavam firmemente entrelaçadas na frente dele. Ele parecia menor do que eu me lembrava, mais velho de alguma forma. Mas enquanto entrávamos na sala, lembrei a mim mesma que isso não era sobre os sentimentos dele. Era sobre garantir que minha vida profissional permanecesse protegida do caos que ele havia criado em minha vida pessoal. Marcos, disse Harrison formalmente, sentando-se em frente ao papai. Isso é altamente incomum. Eu sei, senhor, e agradeço por me receber. A voz do papai estava baixa, mais contida do que eu jamais o tinha ouvido. Eu não teria vindo se não fosse importante. Permaneci em pé perto da porta, mantendo distância física. Papai, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para mim e eu pude ver isso. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado. Vim dizer que eu estava errado. Não apenas por acreditar em Verônica, mas por tudo. Sobre a maneira como tratei seu sucesso. Sobre a maneira como fiz você sentir que tinha que escolher entre ser realizada e ser amada. Papai, por favor, deixe-me terminar. Pratiquei isso durante toda a viagem de carro até aqui, e se eu não disser agora, posso perder a coragem. Ele respirou trêmulo. Esta manhã, quando meu supervisor nos contou sobre o anúncio da parceria sobre como a Meridian Tech Solutions estava se unindo à Blackstone Industries para fornecer serviços de segurança cibernética para comunidades rurais, percebi algo que deveria ter sido óbvio o tempo todo. Ele gesticulou em direção a Harrison. Minha filha está fazendo parceria com um dos empresários mais bem-sucedidos do Texas para ajudar a proteger pequenas cidades como a nossa. Tudo o que eu afirmo valorizar. Ajudar pessoas comuns, proteger negócios familiares, usar o sucesso para elevar os outros. É exatamente isso que você tem feito o tempo todo. As palavras pairaram no ar entre nós. E pela primeira vez em anos, ouvi algo em sua voz que estava faltando. Compreensão genuína em vez de aceitação relutante. Eu estava tão com medo de perder você para o sucesso que não conseguia ver como seu sucesso era, na verdade, uma extensão de tudo o que eu tentei te ensinar. Ele continuou. Você não se esqueceu de onde veio, Celeste. Você descobriu como usar para onde está indo para ajudar de onde veio. Senti lágrimas começando a se formar, mas as pisquei. Era exatamente isso que eu queria ouvir há anos, mas também estava vindo em um momento em que finalmente parei de precisar de sua validação. A questão é, eu disse baixinho, o que acontece agora? Papai olhou para mim com uma expressão que eu não via desde a infância. Não apenas arrependimento, mas humildade genuína. O homem que passou anos questionando meu caráter estava agora sentado em uma sala de conferências corporativa, finalmente me vendo claramente pela primeira vez em anos. O que acontece agora, ele disse lentamente,
é que eu paro de tentar te diminuir para caber nos meus medos. O que acontece agora é que finalmente me torno o pai que eu deveria ter sido o tempo todo, aquele que celebra seu sucesso em vez de questioná-lo. Afastei-me da porta, mas ainda não me sentei. Papai, aprecio o que você está dizendo, mas palavras não são mais suficientes. Você já disse que tinha orgulho antes, mas sempre veio com condições. Tenho orgulho, mas não deixe isso subir à sua cabeça. Tenho orgulho, mas lembre-se de onde você veio. Não posso mais viver com orgulho condicional. Eu sei, e não estou pedindo para você. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um recorte de jornal dobrado. Depois que soube da parceria esta manhã, dirigi a todas as bancas de jornal em Mill Haven até encontrar isso. Ele desdobrou o jornal. Era o Dallas Business Journal de hoje. A manchete dizia: CEO de tecnologia faz parceria com a Blackstone Industries para revolucionar a segurança cibernética rural. Abaixo havia uma foto profissional minha do site da nossa empresa. Comprei todas as cópias que eles tinham. 47 jornais. Vou dar um para cada pessoa que trabalha em nosso canteiro de obras, todos na lanchonete, todos na igreja. Quero que toda a cidade saiba o que minha filha conquistou. Harrison ergueu uma sobrancelha. Isso é um gesto e tanto, Marcos. Não é um gesto, senhor. É um reconhecimento há muito tempo devido. Papai olhou diretamente para mim. Celeste, devo a você mais do que um pedido de desculpas. Devo a você o reconhecimento de quem você realmente é e do que você realmente construiu. Finalmente me sentei, mas mantive minha postura formal. E quem sou eu, papai? Porque preciso ouvir você dizer isso. Você é uma mulher que pegou os valores que eu te ensinei sobre trabalho árduo e ajudar os outros e construiu algo extraordinário com eles. Você é alguém que poderia ter aceitado qualquer emprego bem remunerado em qualquer cidade grande, mas em vez disso, escolheu criar uma empresa focada em proteger pessoas que não podem se proteger. Você é o tipo de líder que lembra os nomes de seus funcionários e reestrutura funções para que os pais possam cuidar de filhos doentes. Minha garganta apertou, mas mantive a compostura. Essas eram todas coisas que o Sr. Blackstone havia compartilhado no reencontro, mas ouvir papai repeti-las parecia diferente, como se ele tivesse realmente absorvido o significado delas. Você também é, ele continuou, alguém que eu machuquei profundamente através da minha própria insegurança e estupidez. Alguém que dirigiu 8 horas para ver a família e acabou sendo publicamente humilhada pela pessoa que deveria ter sido sua maior defensora. Sim, eu disse simplesmente. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu não posso desfazer isso. Não posso voltar atrás nas palavras que disse ou na maneira como te fiz sentir, mas posso garantir que isso nunca mais aconteça. Harrison, que estava observando nossa troca em silêncio, interveio. Marcos, o que significa garantir que isso nunca mais aconteça em termos práticos? Papai endireitou-se como se esperasse essa pergunta. Significa que quando Celeste abrir seu primeiro escritório de segurança cibernética rural no leste do Texas na primavera, estarei lá para o corte da fita. Se ela me aceitar não como alguém que finalmente está aceitando seu sucesso, mas como alguém que tem orgulho genuíno do que ela está construindo. Ele tirou o telefone e nos mostrou uma captura de tela. Significa que já me inscrevi em todos os boletins informativos e publicações comerciais que cobrem segurança cibernética, porque quero entender a indústria da minha filha o suficiente para ter conversas reais sobre o trabalho dela. Pisquei de surpresa. Papai, que ainda lutava com o e-mail, aparentemente havia passado a manhã pesquisando publicações de segurança cibernética. Significa, ele continuou, que agendei uma reunião com Verônica e seus pais para este fim de semana. Eles entenderão exatamente o que as mentiras dela custaram a esta família, e eles vão consertar isso. Que tipo de conserto? Eu perguntei. Reconhecimento público do que ela fez. Pedidos de desculpas a todos os membros da família que ela enganou e consequências. Ela não será bem-vinda em reuniões familiares até que demonstre mudança genuína. Harrison parecia impressionado. Você pensou nisso de forma abrangente. Tive 3 semanas para pensar em pouco mais, senhor. 3 semanas de repassar cada conversa, cada oportunidade perdida, cada momento. Eu escolhi o medo em vez da fé em minha filha. A voz do papai ficou mais forte. Mas, acima de tudo, significa que parei de tentar controlar ou diminuir o sucesso de Celeste e comecei a descobrir como apoiá-lo.
O que você quer dizer com apoiar? Eu perguntei. Quero dizer que, quando você estiver pronta, gostaria de aprender sobre seus negócios o suficiente para ser genuinamente útil. Talvez haja maneiras pelas quais alguém com meu histórico de construção possa contribuir para sua expansão rural, entender comunidades locais, saber quais proprietários de empresas podem precisar de seus serviços, ajudando você a navegar na política de pequenas cidades. A oferta me surpreendeu. Você gostaria de se envolver no meu trabalho, Celeste. Você está prestes a trazer empregos de alta tecnologia e serviços de segurança críticos para comunidades que desesperadamente precisam de ambos. Se houver alguma maneira de ajudar a tornar isso mais bem-sucedido, então sim, consideraria uma honra estar envolvido. Olhei para Harrison, que me deu um aceno de encorajamento quase imperceptível. Papai, há algo que você precisa entender. Eu mudei nestas últimas 3 semanas. Não sou mais a pessoa que buscava desesperadamente sua aprovação. Construí algo significativo, formei parcerias importantes e criei uma visão para o futuro que não depende da sua validação. Eu sei, e é exatamente assim que deveria ser. O que significa que, se vamos reconstruir nosso relacionamento, tem que ser como iguais. Você não pode mais ser o pai dispensando sabedoria para a filha desgarrada. Sou uma executiva de sucesso, dirigindo uma grande empresa e gerenciando parcerias complexas. Se você quer fazer parte da minha vida, tem que respeitar essa versão de mim. O pai assentiu firmemente. Eu entendo. E honestamente, Celeste, tenho orgulho de você ter se tornado forte o suficiente para estabelecer esses limites. Isso me diz que fiz algo certo ao criá-la, mesmo que tenha feito tantas coisas erradas desde então. Senti o primeiro calor genuíno por ele que experimentei em meses. Não a esperança desesperada pela aprovação dele que me impulsionou por anos, mas afeto real pelo homem que finalmente estava me vendo claramente. Há mais uma coisa, ele disse, enfiando a mão no outro bolso. Trouxe algo que lhe pertence. Ele tirou uma pequena fotografia desbotada, aquela do meu 5º aniversário com o bolo caseiro e as velas tortas. Aquela em que éramos apenas nós dois antes das famílias reconstituídas e das complicações e dos primos ciumentos. Encontrei isso na minha carteira depois da reunião. Tenho carregado isso por 23 anos, mas tinha esquecido o que representava. Não é uma foto da filha que eu queria que você permanecesse. É uma foto da filha que já estava mostrando sinais de se tornar extraordinária. Ele deslizou a foto pela mesa para mim. Aquela garotinha sempre mudaria o mundo. Eu estava apenas com muito medo de acreditar que ela poderia fazer isso sem me deixar para trás. Peguei a fotografia, lembrando-me do sabor daquele aniversário torto. Lembre-se de como o pai me ajudou a soprar as velas que não paravam de cair. Você nunca seria deixada para trás, pai. Mas você também teria que crescer. Você terá que se tornar o pai de uma CEO em vez de apenas o pai de uma garotinha com grandes sonhos. Estou pronto para fazer isso agora, ele disse baixinho, se você me der a chance. Olhei ao redor da sala de conferências para Harrison, que se tornou um mentor e aliado inesperado, com o horizonte da cidade visível através das janelas, representando o mundo mais amplo onde meu trabalho estava fazendo a diferença. Para o pai, que finalmente estava pronto para me ver como eu realmente era. Aqui está o que eu aprendi, eu disse, dirigindo-me a ambos, mas realmente falando com qualquer pessoa que um dia pudesse ouvir essa história. Às vezes, as pessoas que mais nos amam são as que têm mais dificuldade em nos deixar crescer além de suas expectativas. Às vezes, o apoio familiar não é sobre as pessoas torcendo por seus sonhos. É sobre as pessoas sendo corajosas o suficiente para deixá-lo superar a imaginação delas do que era possível. Levantei-me, sentindo-me mais centrada do que em anos. Pai, estou disposta a reconstruir nosso relacionamento, mas será em novos termos. Não vou me diminuir mais para gerenciar o desconforto de outras pessoas com meu sucesso. Não vou me desculpar por alcançar coisas que assustam as pessoas que me amam. Eu não gostaria que você fizesse isso. Bom, porque eu tenho trabalho a fazer. Trabalho real que importa. Trabalho que ajudará milhares de famílias a proteger seus meios de subsistência e seus sonhos. E pretendo fazer, quer as pessoas entendam ou não, quer aprovem ou não. Peguei minha pasta e me dirigi para a porta. Depois parei e olhei para trás. Mas eu preferiria fazer isso com o apoio de pessoas que me amam o suficiente para crescer ao meu lado. Então, se você está falando sério sobre isso, pai,
Prove isso através de suas ações, não apenas de suas palavras. Ao sair daquela sala de conferências, percebi que sentia algo. Eu não experimentava há anos. Orgulho completo e sem desculpas de quem eu me tornei. Não a versão diminuída que eu apresentei para manter os outros confortáveis, mas a versão completa, ambiciosa, bem-sucedida e absolutamente comprometida em usar minhas vantagens para criar oportunidades para os outros. A garotinha com o bolo de aniversário caseiro realmente mudou o mundo. Ela só teve que aprender que mudar o mundo às vezes significa mudar as pessoas ao seu redor também. E ser corajosa o suficiente para continuar crescendo, mesmo quando as pessoas que você ama não estão prontas para crescer com você. Algumas histórias terminam com reconciliação. Esta terminou com algo melhor. Autoaceitação, relacionamentos autênticos e o reconhecimento de que o amor verdadeiro não é manter as pessoas pequenas. É celebrar sua coragem de se tornar tudo o que elas foram destinadas a ser. E às vezes, se você tiver muita sorte, as pessoas que te amam encontram a coragem de se tornarem dignas da pessoa em que você se tornou. Em seguida, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta acertou em cheio, você não vai querer perder essas. Basta clicar e conferir. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.